Oiê, seus fofos, como é que vocês estão? Beleza? Galerinha, estamos aqui mais uma vez, deixaram eu voltar, a gente pagou lá uns 2 meses de aluguel, deixaram eu vir fazer de novo aqui. Galerinha, hoje eu recebo aqui um cara que é uma presença ilustre, né? É meu amigo e é um cara que me ajuda muito. Enfim, dispensa apresentações. É o maior nariz do colecionismo. MG Minis, Murilo Janete. Obrigado, cara. Antes de mais nada, eu acho bem estranho esse jeito dele alternativo aqui no começo do podcast, mas parabéns pelo seu podcast, gostei bastante da estrutura. Nunca imaginei que você seria youtuber, né? Pois é, influência. Mas legal, vamos lá, tô até com vergonha. Já agradecendo a estrutura, eu quero agradecer aos estúdios Diamond Cash, que dá uma força pra gente aqui, enfim. Como eu sempre falo, se não fosse eles, a gente não tinha tirado esse projeto do papel. E também agradecer a nossa ilustríssima MCM Colecionáveis. Entra lá no nosso Instagram, gasta dinheiro e é isso aí. Chegou a propaganda? Acabou? Acabou. Então vamos. Mano, primeiro, velho, obrigado. Obrigado mesmo por disponibilizar aí seu tempo, que eu sei que tua agenda é muito corrida. Valeu mesmo. E eu quero saber, eu assisto alguns vídeos seus, né? Não todos, mas assisto alguns e eu quero saber de você como começou a sua história, mano. Lá atrás, quando você era um pequeno nariz ainda, como começou tudo? Esse interesse por carros em miniatura, etc. Cara, foi muito louco, né? Eu fui convidado para um aniversário de molecada, de escola, 13, 14 anos. E aí eu lembro que eu fui no Shopping Center Norte, aqui na Zona Norte. Do lado aqui. E eu fui com a minha avó, a gente comprou uma camiseta pra dar de presente pro moleque, que eu fui convidado no aniversário dele. E aí minha avó pediu pra embalar, lembro, uma dessas lojas de roupa, assim, varejo. E eu falei, vó, não tem como eu colocar mais nada, não, porque ficou meio cru, pouco, assim, o meio presente, pouco, né? Na minha opinião, assim, e tal. E o cara era, tipo, amigo mesmo, assim, né? Lembro até, nem existe mais, foi lá na Angélica Grill. Lembra Não tem Angélica mais, Grill? lembro, não tem a mais, churrascaria, né? Não tem mais. E aí eu entrei na B-Mart, que era do lado. E aí eu comprei um Hot Wheels. Era um Dodge Viper. Editor, põe na tela aí pra nós depois, na miniatura. É um Dodge Viper Mainline 2005. E aí ele tinha até as rodas FTE, que é douradinha, né? Aí eu comprei o carrinho, fiquei olhando. No dia seguinte eu voltei pra comprar um pra mim. E aí eu cheguei em casa, eu morava com meus avós. E aí meu avô tinha uma prateleirinha lá, a gente colocou ali, cara, ali lascou tudo. Ali comecei a voltar, Ali iniciou. comprar mais, e aí, pô, naquela época tinha pouca internet, né? Hoje é muito fácil, mas conhece um, conhece outro, época não tinha nem Orkut aquela época ainda. Veio Foi o quê? Orkut 2002, depois. 2003? Não, depois. Ali já era, acho que 2005, 2006. Tá. Tinha fóruns, né? Tinha fóruns, aí eu tinha conta no fórum, aí... Cara, foi aí. Aí virou doença, né? Virou doença. Mas você comprava, você fazia a tua coleção, não tinha foco, você colecionava de tudo. Cara, o primeiro evento que eu fui expor, eu assisti o programa seu com o Paulo SR aqui, né? E New Center, ele esqueceu o nome da loja. New Center. Yaya Mello, né? E o nome da loja é New New Center. O evento da New Center foi o primeiro evento que eu fui. Ele falou. Mas eu não fui como expositor, eu fui como, assim, visitante, né? E realmente era uma loja pequena e estava lotado. E aí depois, no próximo, eu acho que já foi ali na Maluf, na Sarim Falar Maluf, que teve o Praça... Não, era um evento ali que eles organizaram também. E aí eu já fui como expositor. E naquela época era muito louco, porque você levava... tipo assim, eu tinha aqueles MDF com 120 nichos, você levava para pôr na mesa. Você levava, tipo, porta-quadro para colocar o negócio, né? Aí ele falou que era mais ou menos o evento, era meio que exposição e vendia meio que era a essência da época, né? E ali aquele dia foi fera, porque aquele dia eu levei coisas para mostrar, porque era a essência, e eu comecei já no comércio, né?
E, pô, eu tinha 15, 16 anos, né, cara? E aí você vendia 500, 600, 700, 800 reais num dia, com 15, 16 anos, você fala assim, nossa, eu tô rico, né? E aí o negócio, pô, aí eu pedalava muito, eu rodava as lojas todos os dias. 25 de março eu rodava todos os dias. E aí começou a criação de clube, aí eu vi que ele contou, eu não vou contar a história do CPCVM, porque ele contou, né, da administração, até assistem o episódio do Paulo SR, que contou uma história bem, bem legal, né? Bem legal. Mais focada na história dele, ele teve uma pausa no colecionismo, um abraço, Paulão, a gente se conhece ele há muitos anos, né? Ele, o KGB, o Cícero, o Manuel, ele falou do Zé Manuel, falou do Alexandre Bruno, tudo essa galera aí, todo mundo é amigo até hoje, né? E muitos afastaram e tal, mas ali foi a origem ali no Brasil, né? Ele foi início. O Paulo, o KGB, o Cícero, enfim. E aí, cara, eu era meio que da oposição, né? Porque eu era muito moleque, né? Eu tinha 16, 17 anos, todo mundo gostava de mim assim, todo mundo me achava um pentelho, né? Mas, e os caras até me deram uma advertência uma vez, a primeira vez que eu fui no SP Marketing. Aí eu já, tipo, comprava em muitas lojas, né? Rodava várias lojas e tal. E você não podia anunciar promoção, você não podia fazer promoção assim. E aí eu, tipo, tava no SP Marketing. Minhas mesas sempre foram uma bagunça. Eu jogava produto em cima e falava assim, gente, quanto que é esse? Ah, escolhe aí, depois a gente conversa. Não tinha preço fixo, né? Meu Deus. E aí no SP Marketing, eu lembro que eu levei 2 caixas, coloquei lá e comecei, um é 10, 3 é 25. Os caras me deram uma advertência. Os caras falaram assim, olha, você não pode sair gritando no meio do shopping em promoção, né? E aí eu levei um gancho de uns 3 encontros, né? E nessa época tinha teve só um parêntese que o Paulo SR... Aliás, não é que ele não contou tudo no detalhe, é que ele não sabia porque era a história da oposição. Tá, né? era do outro lado da tinha força. o CPCVM, que era o grupo dele, o Zé Manuel era o tesoureiro, o Alexandre Bruno e o Paulo SR era o presidente e vice-presidente. Os caras foram foda, os caras foram muito essencial, assim, no colecionismo. Tinham as mesas deles ficavam aqui em Santana. Ele falou que eles compraram mesa. Guardado. Os caras eram foda, E realmente, depois, assim... ego, ganância, até hoje estraga tudo, né? E naquela época também estragou, criou inimizades, mas enfim, o Paulo SR já contou essa história, assiste o podcast dele que foi muito bem explicado. Só que como eu lembro, eu era da oposição. A gente criou um fórum novo, quem criou foi o Marcelo DT. Era o Marcelo DT, eu e o Ralph, né? A gente criou o clube Hot Wheels Clube Brasil. Não era Clube Hot Wheels Brasil, era Hot Wheels Clube Brasil. Tinha camiseta, Hot Wheels Clube Brasil, tem essas camisetas até hoje. E aí, a Hot Wheels acionou a gente. Falou, vocês não podem colocar esse nome. Aí a gente colocou Clube Hot Wheels Brasil. Só que o Marcelo DT era o membro 1, eu era o membro 2, isso saiu do Orkut. Só na época já tinha Orkut e tal. Começou a ter muita regra, a gente queria ter as nossas próprias regras. A gente era da oposição. Tanto é que um dos SP Markets que eu tinha sido levado gancho, eu fui como visitante. Não pude ir como expositor, porque eu tinha levado um gancho, mas eu fui como visitante. E foi eu, o Marcelo DT e o Ralph, e os 3 com a camiseta. A gente foi, tipo, no clube dos caras, no encontro dos caras, com o nosso, né? E ainda era o antigo, era o Hot Wheels Clube Brasil. E aí só que na sequência eu fui embora, né? Eu me mudei, fui morar no Canadá, isso em 2007. 2007. Aí eu fiquei 1 ano e meio fora. E, cara... Naquela época não tinha a internet que tinha hoje, era Nextel, né? E eu tava numa outra vibe, indo para estudar, querendo conhecer coisa nova. Abandonei meio que, não tudo, porque lá tinha Toys R Us, né? Então eu ia fazer minhas caças. Mas abandonei, assim, o contato muito com a galera aqui. Porque não tinha o WhatsApp de hoje, não tinha o que é hoje. Mas no caso aí você não abandonou a parte de comercializar. Sim, lá no Canadá só comprava pra você? Não, eu comprava pra venda, só que eu não manjava enviar. Tá. Tipo assim, pra você ter uma noção, eu morei 1 ano e meio fora e eu voltei com 8 malas. Só que eu tinha a declaração de mudança. Entendi. Porque quando você fica mais de 13 meses fora do país, você foi no consulado lá e fiz uma declaração de mudança. Então, tudo que eu comprei durante esse tempo... A minha mudança é só carrinho, eu não tenho roupa, só carrinho. Foi 1 ano e meio que eu fiquei fora, né? Foi 1 ano e meio que eu fiquei fora, indo em Walmart, Toys R Us e adquirindo. E aí, cara, eu lembro que quando eu voltei, depois desse 1 ano e meio, o negócio já estava muito mais bombado, né? O negócio já estava muito mais bombado.
Eu lembro que rolava os encontros da loja Seman, lá na 25 de março, cada um tinha meia mesa. Cara, eu lembro que na época eu cheguei com 2 malas. A minha mesa foi assim, eu abri uma das malas em cima. Galera, quem quiser, ó, cheguei aí de viagem e tal, Já era. faz o... Cara, eu lembro, isso já era em 2009. Eu lembro que, tipo assim, não vou falar de valores, mas eu lembro que, tipo, a mala voltou vazia. Só tinha como levar uma, porque era meia mesa. Voltou vazia. Eu falei, caraca. E aí eu continuei todo mês indo, e aí você já comprava de um, de outro, coleção. Ah, o cara não tem esse produto, não quero mais, aí você comprava. Eu lembro que em 2009, em agosto de 2009, teve um cara chamado Ricardo, esqueci o nome dele agora, Ricardo, gente boa pra caramba também, ele não fala mais comigo hoje, não, mas ele não fala comigo e não fala com mais ninguém no colecionismo. Entendi. Então não foi o problema pontual. Entendi. E eu fui o cara que mais falei com ele assim. Ele parou de falar com todo mundo e eu ainda continuava falando com ele, né? Mas eu lembro que eu não falo mais com ele porque ele queria vender a coleção dele, ele queria parar. Isso já tô falando coisa de 2014, 2015. Ele queria parar e ele falou: avalia minha coleção. Eu falei, cara, eu tenho que comprar para revender. Aí eu dei a avaliação e ele falou assim, não, vale 3 vezes mais que isso. Eu falei assim, pode ser que vale. Posso te ajudar, então, anunciar, Orkut, Facebook e tal, mas assim, para eu comprar e fazer o trabalho, eu não tenho como pagar mais do que vale. Sim. Né? Enfim, aí ele ficou chateado, mas esse cara me ajudou muito. E eu tô falando aqui, ó, não sei se um dia ele vai assistir esse vídeo, esse cara me ajudou muito e ajudou muita gente também, sem saber. Por quê? Esse cara, ele descobriu, tá? Que existia uma coisa chamada Convenção da Hot Wheels. Ninguém sabia. O que esse cara fez? Eu vou ver se eu tenho o telefone dele. O telefone não, pelo menos o nome dele aqui. E tem o telefone dele aqui também. Ricardo da About Trip. About Trip. Esse cara, o que ele fez? Ele descobriu que existia uma coisa chamada Convenção da Hot Wheels nos Estados Unidos. Ele fez um flyer, foi no encontro da Seman, e colocou, tinha um mural de avisos dos funcionários e tal, e aí ele pegou e colocou lá. Isso em 2009, agosto de 2009. Colocou lá, convenção da Hot Wheels, passagem aérea, hotel para 2 pessoas e ingresso da convenção, $1.500. $1.500, né? Primeira coisa que eu fiz foi falar com esse cara. Eu falei, cara, me dá o... Ele, tem que ser no mínimo 2 pessoas, tal, porque se não for 2 pessoas vai aumentar X dólares, porque o quarto não vai ser dividido, tal. Beleza. Aí eu falei, eu tenho interesse. Me dá, eu dei a entrada, ele comprou meu ingresso, me mandou os comprovantes, nem tinha visto americano. Fui fazer meu visto americano. Meu primeiro visto americano eu fui fazer por causa disso, né? Fui eu e meu pai, era menor de idade, eu acho que na época. Eu sei que meu pai foi comigo no consulado, eu nem lembro direito. Mas, não, acho que eu já era maior. Não sei por que meu pai foi comigo no consulado. Mas, enfim, meu pai foi comigo no consulado, a gente tirou o visto. Ainda a mulher perguntou, o que você vai fazer nos Estados Unidos na entrevista, né? Meu pai estava comigo, o pai que respondeu, ele vai para uma convenção da Hot Wheels. Aí ele é colecionador. Aí eu consegui o visto, né? E aí o Ricardo virou e falou assim, conseguimos mais um para ir para a convenção. Então o valor é esse mesmo, tal, vamos emitir as passagens. Eu não sabia quem era. Fui saber na convenção. Aí ele falou assim, mas você vai em voo separado da pessoa, vocês vão se encontrar, porque você chega antes, a pessoa chega, sei lá, 7, 8 horas depois, né? Beleza, fui pra convenção. Aí eu cheguei em Los Angeles, cara, e o cara, eu tinha 18 anos, eu não podia alugar carro, né? Então, o cara que ia junto, que ia alugar o carro e tal, e o carro era separado, o carro não estava incluso na viagem, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, eu já tinha visto no mapa, tudo, né? Não tinha celular, é tudo Nextel, né? Aí eu sabia que o hotel que a gente ia ficar era no Travelodge, perto da Mattel. Sabe que o hotel da convenção tá aqui, tem o Chicken Filé. Lembra o Chicken Filé? Na frente do Chicken Filé. Eu já te falei, já te passamos na frente desse hotel. Eu falei, a primeira vez que a gente pisei nos Estados Unidos, eu fiquei nesse hotel aqui. Era um hotel de baixo custo, né? E era 2 ou 3 quilômetros da convenção. E você tinha que andar num túnel. Aquele ali, que tu dava supélvula. Nós paramos no Bank of America. Você Sim. falou. Você falou, passava aqui aí andando, voltava. porque eu não podia dirigir nada. Você falou. E aí eu lembro que eu saí do aeroporto, o hotel tinha shuttle ali gratuito, né? O ônibusinho gratuito pro hotel, tal, tomei meu banho, fui pra convenção andando. E aí você entra no hotel
quarto a quarto. Você tá andando nos corredores assim, uns quartos, as portas abertas. Coisa de doido. Quem assiste meu canal já viu isso, que a gente já mostrou várias vezes isso no canal. E inclusive você agora com o seu podcast, nada permite você colocar vídeo diecast. Né? Porque quando você for para as convenções, você pode gravar. Pode, dá para fazer. Pro seu celular mesmo, Sim. Né? Ou uma câmera qualquer. Fazer. Pega o pessoal da Studio Diamonds Cast, né? Studio Diamond Cast. Paga para eles editarem para você. Exato. Olha lá, Studio Aí, Diamonds. Inclusive, pessoal, não quero fazer propaganda, não tô roubando o seu Não, pode merchan. ficar tranquilo. Gostei pra caramba aqui da estrutura. Esses caras estão na Zona Norte, um quarteirão da Brasleme. Não quero abrir concorrente para você, mas quem quiser fazer podcast, cara, até eu falei pro Murilo, Murilo, se eu morasse aqui no Brasil, eu ia ser seu concorrente aqui no podcast. Porque o negócio é bem legal, cara. É bem legal, eles mudam o cenário e tal. Então, o Murilo foi... Não, os caras são zica. O Murilo, eu já vou voltar na minha história, mas o Murilo, não é porque ele é meu amigo, a gente briga pra caramba também, mas ele foi inovador. Ele não entende nada de carrinho. Ele entende de 1,43. Você quer falar, pô, a McLaren do Senna, tal, não sei o quê. 1,43, o cara é o Wikipédia. Mas de 1,64 ele tá aprendendo. Eu sei quanto eu paguei, eu sei quanto eu tenho a vender. Beleza. Basicamente isso. Beleza. Mas você fala assim, o Terrante 2005 Flash. Você fala, falei Flash Sider pra ele entra em choque. Ele não eu sabe sei que é Flash Sider. Agora você aprendeu. Tudo bem. Mas enfim, mas o cara é inovador. Obrigado pelo merchan. Opa, tamo junto, irmão. Segue lá no meu canal lá. Aí, o Murilo ele foi inovador porque, assim, a gente se conheceu no Som da Cash 3. 3. Né? Através do Dani. Através do Daniel Álvares, né? Que era amigo e cliente nosso. E aí, você já inovou na questão do viajar, de explorar. Você inovou pra caramba no Som da Cash 5, né? A gente pode chegar lá daqui a pouco, se tiver tempo. Já vamos. E agora você está inovando de novo com esse podcast. Tipo assim, eu sei que tem um pessoal que é até apoiador do Salão da Cash, que é o Mini Custom Cast. Mini Custom Cash. Tive lá ontem. Né? Foi bem legal. E eles me chamaram para ir lá, mas eu ainda não tive a oportunidade. Queria ir lá visitar eles depois. Então tem outros podcasts, né? Eu acho que quem mais que faz podcast? Assim, podcast não live. Live é uma coisa. Live eu também faço, mas podcast é só vocês dois. Eu acho que, não sei, eu não conheço mais ninguém que faça nesse passo. Assim, nesse pegada, assim. Essa pegada aqui. Então eu acho que, tipo assim, mais uma vez você inovou. Só que é uma inovação. É um podcast de carrinho, cara. Existe podcast de samba, de matemática, de geografia, de tudo, de Bitcoin, de tudo. De carrinho não tinha. E nem na gringa. Eu desconheço um podcast... eu acho que eu já vi um podcast nos Estados Unidos, mas é para falar de downhill. Não tipo de carrinhos, histórias, etc. Então você, por mais que você assim não tenha o conhecimento a fundo, é verdade, mano. Mas é verdade, pô. Ele vira pra mim e ele fala assim, mano, esse carro aqui, será que dá pra comprar uns 200 que vem? Eu falo, mano, esse aí não. Esse aqui dá, entendeu? Mas ele tá... Mas é verdade. Mas é um cara que foi necessário a vinda dele... Eu ia falar um negócio, mas eu não posso falar. Eu ia falar eu ia falar como você quase foi pro lado errado da coisa. Você foi, a gente tava falando sobre isso hoje, né, Guilherme? O Guilherme tá aqui. Dá um salve aí, Guilherme, pra galera. Opa! Guilherme, o OZ Diecast. OZ Diecast. Aí, Você foi pro lado errado. Não, que o Guilherme, ele tava falando, ele falou assim, pô, tem uns caras tão gente boa, né, mano? Mas os caras começam no lado errado da coisa, né, cara? Os caras ele até falou, ó, ele tá aqui, ele falou assim, os caras não tiveram a mesma sorte que eu tive. Você não falou isso? Pois é. Né? E cara, então, voltando, né? Então, parabéns, de verdade, pela sua inovação, desejo sorte. Vou fazer campanha pro meu público. É pequeno, mas é um público que é fiel ao nosso trabalho. Vou fazer campanha para eles virem pro seu canal, assistirem esse vídeo e, primeiro, para saber a minha história um pouco, que eu tô contando aqui. Sim. Segundo, para se inscrever no teu canal, né? E toda semana você faz? Toda semana, toda quinta-feira tem vídeo novo. E você tá trazendo uma galera da hora, né? Enfim. Estamos tentando dar uma diversificada. E, bom, vamos lá. Mas espera aí, ele falou tudo isso e eu tenho que falar também. Ele foi um cara que... E não é rasgação de seda, não, porque a gente aqui se xinga todo dia, tá? Ele incentivou muito, assim...
ele foi um cara que incentivou muito. Eu perguntei muito pra ele, assim, a gente conversou muito antes de eu iniciar isso aqui, e ele falou, meu, vai pra cima, velho. É isso e vai pra cima que vai dar bom. Então, ele é um cara que como hoje, eu falei... se eu não tivesse meu canal, hoje eu não começaria não, velho. É. Não começaria. Assim, bom, nem o meu... tá mais abandonado Pois que, é, mano. que Não tá órgão fazendo vídeo mais, né? cara? Não é, cara. É porque, tipo assim... Primeiro que eu tô em outra fase da vida. A galera, eu fico até chateado, porque a galera vai no meu canal e fala assim, agora tá ganhando dinheiro, abandonou o cara. Cara, eu quero saber onde tá o dinheiro. Eu tô ganhando trabalho, esporro, xingamento, só tudo menos o dinheiro. Entendeu? Espero que um dia esse dinheiro venha. Né? Não podemos reclamar, a gente paga nossas contas, mas a galera vai na questão, assim, o público em massa, ele vai na galera, tipo assim, ó, perdeu a humildade. Cara, quem me conhece sabe, cara. Não tem isso, tá ligado? Mas, enfim, voltando lá na história. Aí eu fui pra essa convenção. Tá. Loucura também. Não recomendo. O que eu vou falar aqui agora, eu não recomendo. Não é correto, tá? Não é correto pro Brasil. Não é correto pro Brasil. Porque para todos os outros países do mundo, pros Estados Unidos, pro Canadá, para onde você for, é correto. Pro Brasil, infelizmente, pela legislação, não é correto. Fui pra lá na época, fiquei 2 anos, 3 anos indo, comprava, não sabia despachar, trazia nas malas. Trazia nas malas. É Muamba, isso é Muamba. Muamba, né? 15 anos atrás, né? E tinha vez que você era parado na Receita Federal, eles falavam assim, carrinho, passa. Não, o cara até, pô, que legal, tal, parabéns, tal. Outras vezes, vou ter que dar uma tributada aqui. 600, 1.000, 2.000 reais. Né? E também já teve vezes, infelizmente, que, né, perdeu. Né? Hoje eu não venho com nada. Nada. Hoje eu não trago nada. O cara fala assim, pô, esqueci o carrinho, cara, eu não trago nada. Porque hoje tem a legislação que ele nem o próprio órgão público... Ela não é clara. Ela não é clara e eles não é... É muito, tipo assim, da vez ali da hora. Né? Mas, enfim, não é assunto pra cá. Então, eu fiz isso bastante tempo, né? Tipo assim, 1 ano e meio, 2, né? Até que em 2012 eu volto para os Estados Unidos. E nesse meio tempo, continuei nos eventos, fui muito evento. Fui no evento do karting, que daí veio a Mônica. Sim, Quando eu saí do Brasil, continuou o Marcelo DT, o Ralph e a Mônica. Aí entrou a Mônica na parada, entendeu? Aí depois o Marcelo DT saiu, ficou o Ralph e a Mônica. Aí depois o Ralph saiu, ficou a Mônica. Aí só era Mônica Clube Hot Wheels Brasil, Clube Hot Wheels Brasil. Aí o Marcelo DT, de vez em quando, ele reaparecia. E aí, tipo, a Mônica falou assim, eu vou criar o meu. Aí que criou o Diecast Clube Brasil, acho que é o da Mônica, né? Oficial, Diecast Clube. Mas depois que virou oficial, não sei, ela contou. Sei. Ela contou também, tem um episódio com ela contou tudo aí. Enfim, e aí, no final da história, o Marcelo DT acabou vendendo o clube. Hoje não é nem do Marcelo, nem meu, nem da Mônica, nem do Ralph. Né? Eu ainda falo com a Mônica, eu ainda falo com o Marcelo, eu ainda falo com o Ralph. São todos meus amigos até hoje. Né? Lógico, a gente não tem a mesma afinidade que a gente tinha 15 anos atrás. Mas são todos meus amigos. Eu gosto pra caramba do Ralph. Ralph, brother. Mônica também gosto bastante dela. O DT, ele não foi de São Paulo. Não tenho nada contra o DT, não. É que o DT ele não é de São Paulo. Então, como ele era do Rio, o distanciamento já era mais difícil. Né? Mas o DT era brother. O DT, a família dele era ali da rua Tietê, aqui no Jardim São Paulo. Ele vinha para São Paulo, a gente passava todos os dias junto aí. Brother, carioca, loucão. E aí tomou vários rumos, né? O CPCVM morreu, que foi a história do Paulo SR aqui. Aí a Mônica era no karting, era ela e o DT, aí ela se separou. Aí veio a era... Aí ficou a era Mônica muitos, muitos anos. Aí apareceu o Marcos Torresi, né, que tem que ser falado, porque faz parte. Marcos Torresi, eu e ele, a gente teve um desentendimento, hoje a gente não é mais amigo, hoje a gente não se fala, mas fomos amigos por muito tempo. Né? A pessoa que fez a primeira viagem, e eu acho que, de verdade, eu acho que você mesmo, assim, como você está tentando fazer um trabalho de abrangir a história do colecionismo total, eu acho que até vale você chamar aqui, ó, você já chamou a Mônica, você chamou o Paulo SR. As pessoas chaves que você deve chamar aqui, tá? Alexandre Bruno. Tá? Você não conhece ele provavelmente vai assistir isso aqui. Ele tá bem oculto, mas foi um cara chave também no negócio. A Mônica você chamou
Marcelo DT também deve ter histórias boas, mas ele é um cara mais difícil, ele se afastou do colecionismo, mora no Rio de Janeiro. O Marcos Torres, ele já é de uma era... Assim, ele participava como expositores 2007, 2008, mas ele era um cara oculto, né? Ele foi assim, mais... apareceu o nome dele ali depois dos anos 2010. Ele foi inovador pra caramba. Também tenho créditos nisso, né? Ajudei pra caramba ele também. O Marcos Torres era muito parecido com o seu perfil, cara. Na primeira convenção da Hot Wheels, ele não sabe o que era aterrante, cara. É sério. Eu falava, pô, isso aqui é o pneuzinho de borracha. Ele não manjava. Só que, cara, fomos aprendendo junto. Como eu também tenho a 100% humildade de falar pra você que tinha muita coisa, especialmente dos Estados Unidos, que eu não manjava nada. E ele que me ensinou. Entendeu? As malandragens. Ele já era um cara viajado, ele já tinha ido para os Estados Unidos várias vezes. E as primeiras vezes que eu fui, ele que era meu parceiro de viagem para os Estados Unidos. E tinha várias coisas que eu não manjava. Várias lojas, locais tal. E quem me ensinou foi o cara, o Caminho das Pedras, né? Como eu também ensinei pra caralho pra ele de miniatura. Por exemplo, ele tinha um espaço na Rua dos Estados Unidos, que era da irmã dele. Ele não conhecia a galera para fazer o encontro. Eu chamava a galera, né? Então, mas eu acho que ele também faz parte da estrutura do colecionismo. Ele fez um puta evento no Espaço São Luís, ali na Vila Paulista. Tomou um prejuízo do caralho. Mas mesmo com o prejuízo, o cara foi lá e botou a cara. Entendeu? Tipo assim, hoje eu e ele a gente não se fala. Tá. Mas o cara tem o pingo dele na história. Sim. Legal. Entendeu? Até a minha como aprendizado. Legal. Né? Inclusive, o meu desentendimento com ele foi no segundo São Luís que ele fez. Entendeu? Mas aí é história que não faz parte aqui do contexto. Né? Mas eu digo assim, ó, Marcelo DT é um cara que você deve chamar, Alexandre Bruno. Se você quiser englobar a história do colecionista, vai falar assim, a galera vai falar assim, o Pod Diecast conta assim, desde os anos 2000 até hoje, como está o colecionismo. Entendeu? Alexandre Bruno falar de novo, Marcelo DT... Ralph é um cara legal que dá pra chamar também. Gente boa pra caralho, humilde pra caralho. Quem mais? Puta, é foda você começar a citar nomes, que você esquece dos caras, mano. Aí os caras falam, esse filho da puta pistola, não falou meu nome, eu ajudei esse filho da puta pra caralho. Entendeu? Então, acho que é bem legal assim você chamar essas pessoas também. Aí eu voltei pro Brasil 2009 a 2012, que é aqui 3 anos. Meu trampo era isso, eu ia pra faculdade, da faculdade eu ia comprar, vender coleção, comprar, vender carrinho, ia para os Estados Unidos, voltava, ia para México, voltava, fui para a Convenção do México. Eu não gosto desses títulos, tá? Eu sou o primeiro, eu sou o melhor, eu sou o maior. Hoje tem muito disso no nosso ramo, né? Mas assim, eu e o Torres, nós somos os primeiros brasileiros a pisar numa convenção Hot Wheels. Eu tiro sarro com ele. Hoje não, porque eu não falo mais com ele. Tá. Mas na época eu tirava sarro com ele e falava assim, você foi o segundo. Porque o voo dele chegou às 2 da tarde. Entendi, o voo chegou depois. Tanto é que quando ele chegou na convenção, ele já estava me buscando com as sacolas cheias. Eu já estava na minha segunda viagem. Entendi. Entendeu? Então eu sacaneio ele pra caralho. Na época eu sacaneava ele pra caralho sobre isso. Mas assim, seu Luiz, infelizmente, seu Luiz já faleceu. Né? Era um médico. Seu Luiz faleceu. Porra, esse aí também louco. Tinha muita história pra contar. E são muitos caras, assim... Essa galera que tá hoje viajando, Saraim veio 2013 e 14 pra frente. Meu irmão veio 2017 e 18 pra frente. Felipe veio 16, 17 pra frente. Você veio, era pós-pandemia pra frente. Aí hoje tem o Saturno. A primeira que eu fui foi em 2022. Aí hoje tem os caras bons, né? Hoje o tem Saturno. O Saturno, galerinha, pra quem não sabe, é o Enzo. O nome dele é Enzo. O nome dele é Enzo, então é melhor Saturno. A gente chama ele de Saturno e ele é piloto da NASA. Ele pilota nave espacial, foguete, já foi em Júpiter. O cara é muito louco. Assim, a gente chega nas convenções lá nos quartos, lá depois que fecha os quartos, a gente vai todo mundo para um quarto lá, trocar ideia, falar besteira. E aí ele começava a contar a história dele, mas é muito louco. A do Larry Wood? Não, depois. Vamos focar na história aqui. Tá, calma. Deixa eu te perguntar, calma. Você começou aí, voltar pra convenção e você já tava no negócio, já compra e venda e coleciona. Os carrinhos que pagou minha faculdade. Pagou tudo. Tá. Os carrinhos que pagava. Eu morava com meus avós naquela época, né? Mas assim, carro, gasolina, plano de saúde, gostava muito de moto, né? Hoje ainda gosto, mas me acidentei, então meio que deu uma separada. Mas tudo que pagou foi os carrinhos. E a MG Minis nasceu aonde? A MG Minis nasceu em 2006. A MG Minis, o primeiro logo da MG Minis nasceu em 2006. Eu peguei, sim, meu MG Minis é de Murilo Janete Miniaturas, né? Que é meu nome.
E aí, eu peguei na época, quem me ajudou, cara, eu acho que foi... Quem fez o meu primeiro logotipo, não sei se foi o Tutumi, o DT ele fez o novo. O logo da MG Minis que a gente tem hoje, né, depois a gente põe na tela aí, o logo atual da MG Minis quem fez foi o Marcelo DT. Tá? Que tem os escapamentos e tal. Aquela ali foi o Marcelo DT que fez, né? Mas, assim, o primeiro logo da MG Minis, ele toma o embasamento do logo da marca MG dos carros, né? A marca europeia dos carros. E aí eu só peguei a marca ali e coloquei o Minis. Mas, cara, tô falando de 2006. Tanto que tem lá, na época de Orkut, era MG Minis since 2006, né? Que eu comecei ali a comprar a coleção em 2005, mas comercializar em 2006. E aí, depois ali em 2013, 14, quando eu meio que voltei ali, assim, não que voltei, né? 2010, 11, que eu voltei do Canadá e eu comecei a focar aqui, aí que eu conversei com o Marcelo DT, a gente deu essa repaginada nessa logo. Essa logo já tem uns 10, 12 anos, a logo de hoje, né? 2012, mas nesse meio tempo eu fazia faculdade, quem pagava minhas contas eram as miniaturas, sempre foi meu trampo. Só que eu tinha um outro trabalho. Eu trabalhava numa empresa de plásticos, em Guarulhos. Sim. Mas era tipo estagiário, porque eu fazia faculdade e tudo mais. E aí essa empresa teve uma convenção em 2012 no estado de Michigan, em Dearborn. Né? Foi a última convenção no estado de Michigan. E aí eu fui para essa convenção. E eu sabia que a empresa até então tinha uma planta lá, né? A empresa que eu trabalhava. E aí eu falei assim, gente, posso ir lá conhecer a planta, tal? O filho do dono tava lá, tal. Pô, no domingo, os caras me receberam no domingo após a convenção, após o Toy Show, Sunday Toy Show, fui lá conhecer, né? Daí os caras, pô, o que você tá fazendo aqui e tal, não sei o que, não sei o que lá. Pô, ele é estagiário aqui, né? O cara foi parar na planta lá em Michigan, né, cara? Aí, pô, papo vai, papo vem, eu sei que 4 meses depois eu fui pra lá pra trampar na fábrica lá. Né? Aí eu fui tipo um programa de trainee, fiquei de setembro a dezembro de 2012, voltei em janeiro, passa Natal, Ano Novo, tal, janeiro tava aqui trabalhando na fábrica aqui, os caras falaram, e aí, vai pra lá, não vai? 2013 fui pra lá, fiquei o ano inteiro 2013, fui de fevereiro a novembro voltei. Aí pra passar as férias, as datas festivas e tal, 2014 também, a mesma coisa, passei 2014 inteiro lá. 2015 eu voltei pro Brasil. Porque era uma questão de documentação, eu tinha um visto de trabalho que não dava direito a green card na época, e aí não era o visto que eu queria, porque eu queria já comprar casa, e você tá ligado como eu sou, né? Aí os caras, não, esse visto a gente não pode te dar, porque se você dá um visto pra um cara que tem green card, 90% das vezes, o cara pega o green card e vai pro mercado de trabalho. Entendeu? Então as empresas ficam meio assim, né? E não queriam me dar. Aí depois de um ano aqui, eu pedi as contas aqui. Mas falou, você saiu depois? Aí saí, aí em 2015 voltei focado nas miniaturas, que era meu ganha-pão, era onde eu sabia ganhar dinheiro. Né? E aí, 2016, me regularizei de novo com a empresa, aí me deram a documentação que eu tinha direito de green card e tal, aí eu voltei de novo pra lá. Né? 2016. 2016. E aí, cara, abandonei as miniaturas. 2016, 17, 18. Assim, larguei a mão entre aspas, né? 2016... Abandonei nada. Eu tinha o Facebook. Você fazia álbum? Eu fazia álbum toda segunda-feira, né? Eu fazia a live e o álbum. Eu lembro que era quando o Facebook abriu essa história de live. Cara, eu fazia live toda semana. E não sei se alguém tá assistindo aí participar da live. É uma live muito louca. Era 30 minutos, era um acelero do caramba para falar do álbum, para falar das novidades da minha semana. Eu contava, tipo, era meio que um mini blog meu, que eu contava o que aconteceu comigo na minha semana. Ah, tá, processo em construção da minha casa, processo do meu filho nascer, processo disso. E aí eu falava, dos últimos 5 minutos eu falava o que vinha no álbum. Gente, obrigado, até semana que vem, álbum liberado, tchau. Era assim. Inclusive, galerinha, aproveitando que ele citou que ele fazia álbum de segunda-feira, deixa eu pagar as contas. Segunda-feira eu herdei o dia dele agora. Toda segunda, 19h30, tem álbum no Facebook, tá? Então entrem lá e gastem dinheiro. É verdade? Você herdou mesmo? Pô, eu faço segunda-feira o álbum agora. Porque eu lembro quando eu saí, quando eu fazia álbum, tinha só... Seu irmão faz de terça, o Felipe de quarta. Não, mas antes disso... Não, eu tô falando agora. Seu irmão faz terça, o Felipe quarta. Eu falei, vou fazer de segunda. Eu lembro que quando eu fazia de segunda, e aí tinha o Julião lá da Califórnia, também abandonou, assim, miniaturas. Ele fazia de quarta,
e tinha mais alguém que fazia de quinta. Era só nós. Só nós. Ninguém mais fazia álbum, né? Hoje tem, cada 2 horas tem alguém que faz... Vixe, né? hoje tem álbum em cima de álbum. Eu vi que o Paulo SR também falou que faz, acho que de domingo. Ele faz domingo, ele faz domingo, é. Então é essa agenda. E aí, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 eu fiquei no Facebook. Acho que o Dani tá fazendo de quinta. É loucura. Hoje tem muita coisa. Hoje tem bastante. Né? E aí eu fazia garagem dos Estados Unidos, mandava via correio pra galera. Só que virou loucura. Eu vi bastante garagem lá ainda. A gente chegou a ter 2.500 garagens, né? Só que, tipo assim, eu tinha o meu trampo, segunda a sexta, né? E aí, quando eu saía do trampo, que eu ia responder inbox, que eu ia responder, fazer álbum, tirar foto e etc, etc. E aí, eu encerrei. 2022, eu encerrei os meus álbuns, né? Mas aí já pulou muita coisa, né? Enfim, resumindo. 2015 voltei pro Brasil, fiquei 15, 16 voltei para os Estados Unidos. E de 2016 para cá nunca mais voltei pro Brasil. Assim, volto férias, passeio e tal, mas desde 2016 eu nunca voltei mais pro Brasil definitivo. 2018... Nisso a MG Mini já tinha virado CNPJ? Você já estava levando isso como empresa? Importação, exportação? Não ainda? Não, eu abri meu radar e CNPJ da MG Minis... Não, a MG Minis já existia. A MG Minis existiu em 2015 como CNPJ, né? Mas, assim, para a história de radar e importação, 2021. 2021. Porque a gente já fazia outras importações 2019 e 2020, só que eu usava traders. Eu usava outras empresas para fazer a minha importação. Tá. A gente pagava a comissão deles sobre isso. 2017, a minha esposa engravidou. A gente agendou o chá de bebê aqui no Brasil. Ela tava de 3 meses. Dona Marina, mandar um abraço pra senhora. Obrigado por ter liberado o Murilo aqui pra vir participar do podcast. Ela tá mandando mensagem aqui. Obrigado por ter liberado. Se eu não responder, vai dar ruim pra mim. Meu amor, eu te amo. Muito obrigado. Em 2017... teve um episódio que ela engravidou, com 3 meses ela perdeu, né? Foi nossa primeira gestação. Só que nisso, a gente tá muito ansioso, tal, a gente já tinha marcado, depois do 5º, 6º mês não pode mais voar, tal. Então a gente tinha marcado no 4º mês um chá de bebê aqui no Brasil, né? Em agosto de 2017. 20 dias antes a gente perdeu. Já tava com as passagens compradas, tal. Porra, vamos pro Brasil. A gente já não tinha ido pro Brasil, acho que fazia uns 10 meses, 11 meses sem vir pro Brasil, vamos pro Brasil. Quando eu vim pro Brasil, eu ainda tinha minhas motos aqui, tinha meus carros, tinha tudo aqui, minhas coisas, né? Me acidentei. Fui visitar um amigo, assim, fui visitar um amigo naquelas, né? Querer arrumar rolê pra andar de moto, em Ribeirão Preto, né? Fui na volta, cara. Na volta, inclusive, eu ia passar em Valinhos pra um churrasco na casa do Mucelli. Você conhece o Mucelli? Não. Mucelli Mucelli Racer, eu acho que é no Facebook. Acho que não. Mucelli e tem o brother dele também, cara. O Perna. Perna você conhece. Perna sim, de Campinas. Campinas, Gente boa. Eu tava voltando de Ribeirão Preto para encontrar esses caras para fazer um churrasco na casa deles. Eis que eu tava meia hora de Campinas, 20 minutos de Campinas, eu me acidentei a 190 por hora. Tava de moto, a moto partiu em 3. Eu me estourei todo. Né? Eu fiquei sem andar por 1 ano. Né? Eu andava com aquelas scooterzinhas, né? E aí eu ainda fiquei umas 2, 3 semanas aqui no Brasil, todo estourado, todo fudido. E aí eu tinha uns encontros, encontro do Jamil pra ir, fui no encontro do Jamil e teve mais um encontro, não lembro qual foi. Acho que era 2 encontros do Jamil, da garagem e do passarinho, uma coisa assim. Eu sei que eu fui nos 2 encontros todo fudido. Todo ralado, com a mão enfaixada, tudo, né? E uma dessas, eu conheci o Antero. O Antero, ele é meu primo de 3º grau. Sim. Assim, Ele contou a história pra mim. Mas a gente não se conhecia pessoalmente, a gente foi se conhecer pelas miniaturas. E aí o cara era presidente do GCO, um abraço pro Clube de Colecionadores de Osasco, inclusive o Guilherme é de Osasco, né? Você participa do GCO? Tem que participar, né? Pra Columbias. Né? Top. Não pode deixar morrer isso, não. E aí conheci o Antero, a gente viu que a gente era primo, tal, não sei o que lá. E aí eu voltei para os Estados Unidos.
E aí eu virei pro Antério e falei assim, Antério, isso em 2018. Aí minha esposa engravidou de novo. Dia 4 de agosto de 2018. Um dia antes do meu filho nascer, eu sou um cara extremamente impaciente, eu não consigo ficar parado. A gente te conhece. Minha esposa já estava de 41 semanas do meu primeiro filho. Eu não tinha o que fazer e a gente estava assim, pô, vamos não sei aonde, não pode, porque daqui a pouco tem que ir pro hospital. A qualquer momento a bolsa tá para estourar, não sei o quê. Eu não tinha o que fazer, era um sábado à noite. Estava impaciente. Liguei pro Antero. Falei, Antero, vamos fazer um evento no Brasil? Ele falou, vamos. Antero, cara, vocês conheceram o Antero? Conheci. O Antero, ele não falava não pra nada. Antero era... Você falava assim, Antero, vamos visitar o Enzo lá em Saturno? Ele, pega a próxima nave espacial, vamos. O Antero é, tipo, muito assim, né? E aí eu pus a ideia pra ele e tal. Que ano era isso? 2018. 2018. O primeiro som da Cash aconteceu em 2019, né? E aí eu falei, pô, Antero, eu já tô aqui, já tava... A MG Mini já existia nos Estados Unidos, já existia no Brasil, já tava fazendo projetos exclusivos e tal. E eu falei assim, cara, pra ter um evento a gente precisa de quê? Um local top, expositor e miniatura exclusiva. Por quê? Aprendi isso lá. Os eventos que não tinham miniatura exclusiva e local top, não vingava. Era um encontro. Agora, o encontro, o lugar que tinha miniatura exclusiva. Mas aí você não fazia vídeo pro YouTube ainda? Não. Tá. O canal, ele teve dois ou três vídeos em 2019. Aí, na pandemia, que o canal deslanchou. Porque, novamente, porque eu sou impaciente, não tenho o que fazer. Fiquei 90 dias trancado em casa. O que eu ia fazer? Vídeo pro YouTube. Entendeu? Tinha uma coleção que eu tinha comprado de 10 mil carrinhos nos Estados Unidos. Só que, tipo assim, eu comprei, coloquei na minha garagem e nunca mais mexi. Quando eu precisava fazer álbum, eu ia lá, pegava 2, 3 caixas, tirava foto e colocava no álbum. E o que eu tive a ideia? Eu falava, gente, eu preciso saber o que tem nessa coleção. Que você espalhou na casa inteira? Não, isso aí foi uns anos depois. Tá. Isso aí foi uma organização que eu fui fazer na casa. Tá. Então, eu peguei essas caixas e aí eu pegava o meu celular. Cada dia eu abria 5 caixas. Mas assim, super amador. Pegava, colocava a caixa em cima da mesa, espalhava. Gente, ó, aqui, ó, peguei mais uma caixa na garagem. Vamos abrir. Aí eu pegava com uma mão, abria, tirava as coisas jogando na mesa. Pô, isso aqui. Aí eu falava do carrinho e tal. Pô, isso aqui vale, isso aqui não vale. Não, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, não sei o que. E a galera foi se inscrevendo. Aí eu falei, porra, tá dando certo esse negócio, né? Aí começa a fazer em unboxing, aí, né, começa a fazer como se fosse live, né, com outras pessoas e tal. Mas, enfim, aí lançou o Salão da iCash, a gente não estava esperando nada do primeiro, e eu sempre tive minhas lives de segunda-feira. Então eu sempre com o público, gente, estamos pensando nisso, vai ser assim, pô, preciso de ajuda para alguém fazer logo, pô, preciso de não sei o quê, preciso não sei o que lá. Então a galera foi meio que se ajudando, né, a fazer, a tirar o negócio do papel. E aí, cara, a gente não estava esperando nada, tanto é que eu paguei o aluguel do meu bolso. Eu virei para minha esposa e falei assim, olha, a gente vai fazer um evento onde eu vou alugar um espaço top. O máximo que a gente vai ter vai ser um prejuízo ali de uns 20 mil reais, mas está dentro do nosso orçamento, né? Cara, a gente não tomou prejuízo. A gente não ganhou dinheiro, a gente não tomou prejuízo, entendeu? Daí eu falei, esse negócio deu certo, vou continuar. Aí a gente veio fazer 2020 veio pandemia. Sim. Não fizemos. Cancelamos. Vamos mudar para 2021. 2021, pandemia rolando ainda. O que eu fiz? Eu fiz o Salão da iCast Week. Tava agendado, tá? A data tava agendada, a gente cancelou. E aí, o que eu fiz? Eu construí um carro pro Salão da iCast 2, que foi a Kombi. A Kombi. Né? Com a parceria com a M2 e tal. E aí, eu peguei essa Kombi, juntou eu, meu editor, e duas pessoas da equipe Som da iCash, que foi o Rafael Fonseca e o Rafael Dalmo, né? A gente pegou uma caminhonete que também foi de um apoiador, né? Não, foi a Saraim. A gente pegou o carro da Saraim Miniaturas. A galera foi se apoiando. Ele tinha uma Amarok, aí a carretinha a gente alugou, tal. Cara, a gente rodou João Pessoa, Curitiba, BH, São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina é o estado, né? Fomos para Florianópolis, fomos para Itajaí, fomos para o Beto Carreiro. E aonde a gente ia, cara, a galera parava na estrada para trocar ideia com a gente, cara. Colecionadores. Porque a gente ia já
fazendo o evento, tipo assim, o evento, o Sound Like Cash Week começou num sábado e ele tinha que terminar o outro domingo em São Paulo pra gente fazer uma live de encerramento. Como se fosse o salão da iCash. Então, todo dia a gente divulgava vídeo. Às vezes atrasava, os vídeos era para ir pro ar às 8 da noite, mas às vezes ia à meia-noite, 1 hora da manhã, porque não dava tempo de editar. A gente gravava naquele dia, upava naquele dia. Entendeu? Era loucura. Ninguém dormia. Tinha dia que a gente tava 16, 18, 20 horas no ar. Que era dirigir, chegar na casa das pessoas, gravar. Legal. Quem apoiou o evento? Com grana. Com grana, tá? Brasília, fomos em Brasília. Então, quem chegou junto com grana, a gente pegou assim uns 10, 15 apoiadores. Essas pessoas que chegaram junto com grana, a gente foi na casa de todos eles. Não interessa de onde ele era no Brasil. Tipo assim, o cara chegou e falou, ó, tô dando R$1.000 aqui pra vocês de apoio. Legal. Foi. Custou 3 pra gente chegar até o cara. Mas a gente foi. Porque a gente criou o Salão da Cash Week. E aí no domingo, cara, a gente chegou, a gente alugou uma suíte no Expo no Hotel Transamérica, que nem existe mais, que foi onde era o nosso evento. Sim. Né? E a gente, todo mundo, camisa do staff, pra fazer a live de encerramento do evento. Cara, Legal. tá falando de carrinho. 2020, 2021, tinha 500 pessoas na live. 500 pessoas na live em 2020, cara. Entendeu? Pra falar de carrinho, pra falar, Pois tipo é. assim, fomos fazer uma viagem com o carro. Mas foi muito louco. As pessoas, eles estão passando, eles iam no Stories, eles vão passar na BR-101. Legal. As pessoas iam pra BR pra ver a gente passar, entendeu? Foi muito E a louco. combozinha ficou bem legal, né? Tá velho? lá até hoje. Tá lá. Tá lá até hoje, né? E aí veio o Sound Like Cash 3, né? O 2 se tornou no Week. O 3 também quase foi cancelado por causa da pandemia, ainda tava. Tá. O 3, você tem uma noção... Tava a todo gente mundo de começou- máscara ainda? Não, O 3 tava. não. As pessoas estavam, porém... O 3 foi a primeira vez que a gente tem o VIP. Que a gente criou o VIP. Sim. No dia que eu tava no carro, o Antero, eu e a minha esposa. A gente saiu do Hotel Transamérica, a gente tava indo pro SP Diversões, que é onde ia ser o VIP. O governador do estado foi pro ar na rádio 5 horas da tarde. A partir desse momento, não precisa entrar mais com máscara nos lugares. Eu sei que... Então, o que aconteceu? Aí o governador, a gente tava... Eu tenho TDAH, tá? Então... Quem assiste minhas lives sabe que era um negócio pra durar 40 minutos, dura 6 horas, né? Mas é culpa de vocês que assistem. O legal é então- que ele tá falando um assunto, ele vai lá na frente, fala de outra parada, aí ele volta e depois ele tá... então, isso. Eu queria tratamento, mas nunca consegui. Aí... Nos Estados Unidos não tem SUS, né? Lá é um pouquinho diferente. Enfim, aí a gente tava indo, chegando no SP Diversões, eu já tava sem máscara. O segurança, máscara. Falei, meu irmão, você é acima do governador? Então isso foi na abertura do VIP, cara. 1 hora antes de começar o VIP, o primeiro VIP do salão da iCast 3, né? E aí muita gente, foi quando eu te conheci, Sim. né? Muita gente tava ainda de máscara, né? Sim, O sim. pavilhão, Muita gente usava. né, fechado lá, tal. Muita gente ainda tava com medo, receio, então tava usando. E eu não, assim, eu nunca fui imprudente, mas, assim, eu nunca parei minha vida por causa da pandemia, né? Enfim, aí o Sound Like Cash 3 foi um sucesso, você tava lá. Foi do Opala, né? Lotou, foi o do Opala. Foi do Opala. Foi do Opala. Aí todo mundo falou assim, pô, segundo evento com miniatura exclusiva do carro do evento e o carro do evento aqui. E lá tava a Kombi e o Opala. Tava, eu lembro. Né? E o pavilhão lotou, né, cara? Lotou, Ficou- foi legal. foi bem cheio, pra foi bem caramba. legal. Aí eles fecharam aquele hotel. Sim. E aí a gente teve que achar um pavilhão. A gente achou um pavilhão mediano, que foi o Pro Magno, que você também tava lá, Sim. me ajudou pra caramba lá. Foi no 4. No 4. E aí já é um puta desafio, porque você tá no hotel, você aluga o espaço, os caras te dão mesa, toalha, cadeira, não tem documentação, não tem exigência de ambulância, não tem exigência de alvará, CET, prefeitura, nada. No Pro Magno, como ele é mediano de tipo hotel para evento grande, você ainda já tem vários bois. Mas você já tem que apresentar documentação, você já tem que apresentar algumas paradas a mais. Aí quando a gente vai... E a gente ia continuar o pavilhão no a gente Pro Magno. já conversando com algumas pessoas aqui, a gente já entrou nesse assunto. Até eu dei o salão de exemplo. Cara, é uma burocracia muito grande. O pessoal não tem noção, né?
Do que precisa para poder organizar um evento. Não, e não só isso, né? A responsabilidade também, porque Tudo. qualquer coisa que acontece lá é sobre nós. Por exemplo, a gente tem seguro do evento. A gente tem qualquer dano ao pavilhão é nossa responsabilidade. A gente tem um depósito calção um mês antes do evento, que esse depósito calção ele não é barato. E se acontece qualquer coisa, desde uma mancha na parede, um trinco no piso, Pingo de óleo no chão. qualquer tudo. coisa é nossa responsabilidade, né? E você não tem muita margem para erro, Sim. né? Então, aí veio o Som da Cash 4, que foi no Promagno. Que foi o do Fusca. Foi o do Fusca. Então a gente já tinha o Hatchfink, Opala, a Kombi. o Opala e o Fusca, né? Aí, o Promagno, eu queria muito continuar no Promagno, porque eu gosto do Promagno, porra, do lado da gente. do lado. Nós, 500 metros do nosso galpão. 500 metros do nosso Muito galpão, perto. né? Esqueci alguma coisa, vai lá buscar. Vai buscar, pegar tá o do carro, lado. vai buscar Do no lado. pavilhão, né? Vai andando. Aí, mas enfim, teve a infelicidade dos caras fazerem o que eles fizeram. Você tava lá com a gente, você participou com a gente. Fecharam né? a porta lá. Com nossos carros, com as nossas coisas pessoais dentro e falaram, volta amanhã. Né? Tá A no gente contrato. tava lá de noite lá. Se a gente vai atrasar ou não, me dá a multa, mas não fecha o pavilhão, Exato. né? E aí a gente saiu de lá. E foi muito engraçado, porque em 2021, na pandemia, quando a gente foi gravar o Som da Cash Week, o pessoal do pavilhão do Tech, do Expo Transamérica, levou a gente para conhecer o pavilhão. A gente nunca tinha pisado no pavilhão. E eu até tenho um vídeo no meu canal muito louco, que eu falo assim, gente, um dia a gente vai fazer um evento aqui. Porque, tipo assim, cara, valores é extraordinário mais. Tipo, você tem que ter uma estrutura muito boa, porque senão seu prejuízo não vai ser de 10 mil reais. Sim. Vai ser muito maior, entendeu? E além do que, mais documentação, mais profissionais envolvidos, mais gastos e etc, né? E aí, junto com a nossa competência, com a competência de todos os expositores, com a competência de todo o público que acredita e vai, né, no evento, a gente hoje consegue ter essa realidade. A vinda da Mini GT ajudou muito a viabilizar o projeto. Não só a Mini GT, como a própria Nissan Motors, né, que desde o primeiro ano a Nissan Motors está com a gente, né? Legal. E todos os apoiadores também, né? As cotas ajuda, valor. Por exemplo, o cara fecha uma cota. Pô, essa cota aqui a gente paga a taxa da CT. Sim. Você sabe quanto só de CT? Só a galera acha que você tá brincando. Só de CT, você acha quanto só de CT? Não sei, velho. Cara, só de CT é cerca de uns 10 pau. Você tem a taxa... O pessoal não tem noção. Não, você tem a taxa para os caras analisarem seu processo, de R$ 1.750. Aí você fala assim, qual que é o seu público estimado? A gente sempre fala 5, 6, 7 mil, porque é o público que a gente tem recebido. Sim. Você paga R$1 por pessoa. O Guilherme... a cara do Guilherme. R$1 por pessoa. E detalhe, acima de 2.000 pessoas, você é obrigado a ter faixas. Que naquele local pode ter congestionamento do dia tal ao dia tal. E essas faixas você só pode fazer em empresas credenciadas com eles. E os legal. preços são... É loucura. Entendi. É loucura. É Brasil? É loucura. É loucura. E aí... Mas enfim, estamos lá, não estamos chorando, só estamos explicando, né? Mas assim, o primeiro Salão Nike acho que viabilizou, a conta fechou e a gente viu o resultado financeiro foi ano passado. Foi o 5. Do GTR. Do GTR. Primeira Mini GT. Primeira Mini GT. Todos os outros, assim, a conta, ela não dava prejuízo. Não vou ser hipócrita pra você, nossa, coitadinho dele, tomou prejuízo todos os anos. Não, mentira. Só que, tipo assim, se não vende os itens exclusivos total, você não tem lucro. Eu tenho hoje, sem brincadeira, mais ou menos uns 30 mil carrinhos de evento pagos, guardados. Entre M2, Johnny... Você tem a picape lá ainda, né? Na tua garagem lá. Tem a picape e também tem 1.500 unidades no meu apartamento aqui. Se você picape, quiser, você não quer umas 200? Manda pra cá, menos, manda, pô. né? Manda. Então, mas isso é um assunto interessante. Você não vai trazer a picape pra cá, não? Cara, eu tenho vontade de trazer tudo pra cá. Eu tenho vontade de voltar a morar no Brasil, cara. Mas hoje não dá, né, cara? Cara, assim, até meus filhos hoje não se formarem, mas pelo menos até eu terminar o colégio não tem como. Sim. Entendeu? Mas tem muitas escolas boas aqui no Brasil, tal, mas é uma realidade bem distante. Outra coisa. Né? Mas eu tenho muita vontade, cara. Um exemplo, isso aqui, eu não tenho isso aqui lá, cara. Lá não tem amigo. Assim, tem amigo? Tenho. Mas não é o
Pô, vamos num boteco. Vamos trocar uma ideia, vamos falar merda, vamos xingar o próximo, vamos ser mesmo xingados. lá não tem boteco, pô. Não, tem, mas é tudo fechado, é tudo formal, é tudo não sei o quê. Né? É um outro país, é uma outra cultura, é diferente. A única coisa que eu faço lá é trampar, velho. Trampo. É 24 horas no trampo, entendeu? Fala aí, diretor. Não é uma big city, né, que você tá. Você tá em Uma big city, você viu? Meu, aqui é que você ama. Que outro Caras patamar. falam, se vocês quiserem fazer um podcast na Estúdios Diamond Cast, os caras podem até trazer gringo, que eles falam inglês. Ela Aqui. traz simultânea aqui, ó. Mete o fonezinho aqui, tradução simultânea. Quiser trazer o Glenn aí, ó. Você tá num, Bora. entre aspas, no interior dos Estados Unidos. Né? Você não tá em Los Angeles, você não tá. Não, Los Angeles também é. Não, Los Angeles é zica, não fala mal de Los Angeles. Não, Los Angeles é legal demais. São Francisco, você não tá em Nova York, que é uma movimentação maior, né? A cidade que eu tô, ela tem 9 mil habitantes. Inclusive, nos últimos 3 anos caiu a população. Né? Pra você ter uma noção, tem contagem de público todo ano. Os caras ficam depressivos, há 8 meses é neve, pô. São 8 meses abaixo de gelo. E eu tô... A cidade mais próxima conhecida que eu tô é Detroit. Mas eu tô ainda, assim, São Paulo Americanas de Detroit. Entendeu? Então eu tô a 120 quilômetros de Detroit, né? Mas assim, o aeroporto internacional mais próximo é o de Detroit. Entendeu? Enfim, aí resumindo. Então agora a gente tá indo nas próximas 2 semanas aí, são da Cash 6. Não, calma, não vamos pra 6 ainda. Calma. Mas eu tô contando a história. Não, calma, não vamos falar do 5, mais o 5. Eu tenho perguntas sobre o 5. Você tem pergunta sobre isso? Tá bom. Tenho então. pergunta. Na verdade, eu tenho pergunta assim, ó. De novo, mais uma vez, eu acho que o trampo que você fez no Salão da iCash de dar a cara assim e partir pra um evento desse tamanho e trazer pro Brasil foi zica. Mas assim, o salto do 4 pro 5 foi muito grande. Eu acho que também teve algumas questões que ajudou. Não só a Mini GT, tá? Não vou colocar... Sim. Assim, a Mini GT coloca tudo que foi eles. Não, a gente foi, sabe que não. Né? Mas assim, nós aprendemos também ano após ano. Né? A Sim. gente cometeu muito erro no Pro Magno. Sim. Né? Assim, erros que poderiam ter sido evitados. Né? A gente cometeu muito erro no 5. A fila do 5 foi zoada demais. Mas a gente fala, já falei A gente fala disso. No mundo muito lugar inteiro tem assim. fila, na Indonésia, no Japão tem fila. Muito assim. Né? Pô, na Indonésia, quanto tempo que a gente ficou na fila? Bem mais. A galera fala que ficou 4, 5 horas no A gente Brasil. ficou muito tempo na fila da Indonésia, Muito mais. velho. No Japão, velho, Nismo Fest. Exato, eu não fui. Não, Esse mas eu não você fui. já foi. No Nismo Fest, não. Você nunca foi? Não. Então você não quer que é fila. No Nismo Fest, não. Nismo Fest é brincando... Pra começar a história, 7 horas. Pra começar a história. E detalhe, aberto a 0-2, que você tá no pé do Monte Fuji em dezembro. Entendeu? E não tem o que fazer, é levar A aquecedor... convenção da Hot Wheels no Japão tem fila. Tem, bastante. O Tokyo Auto Salão tem fila. Bastante. Tudo tem fila, cara. Não, mas assim, existe a mesma coisa, né, cara? Porque a empresa bate nos funcionários, só a empresa vai bater nos funcionários? Não, a gente sabe. Eu quero me espelhar, tipo assim, pô, a galera fala assim, meu sonho é trabalhar na Apple. Mas não é, cara. Que do Porque jeito que o pessoal... Eu quero trazer excelência pro Salão da iCash. Mas do jeito que o pessoal reclama, é como se só tivesse fila no Brasil. Se o Salão da iCash fosse nos Estados Unidos, já tava no pico da excelência. Porque a gente gasta nossa energia e nosso financeiro em melhorias. Aqui a gente gasta nossa energia e nossos financeiros para conseguir viabilizar. Tá. Entendeu? Que é o que a gente falou Sim. da CT. Aí depois da CT tem várias outras Tem. pegadinhas. Entendeu? Você quer montar um stand. Você tem documentação do stand. Sim. Aí você tem que falar com o profissional que vai fazer a documentação. Aí tem... Cara, é loucura. É loucura. Né? É muita burocracia. Lá fora, não. Né? Então, assim, do 4 por 5 teve um avanço? Muito. Do 5 por 6 vai ter um avanço? Eu espero que muito. Entendeu? Eu estamos aqui há 15 dias do evento. Tem muita coisa que não tá pronta. Tem muita coisa que não tá pronta. Tô apreensivo pra caralho. Fico nervoso pra caralho. Começa a chegar dias antes do evento, eu não consigo dormir. Não consigo comer. Não consigo ir no banheiro. Consigo nada. Se minha esposa vem me dar um beijo, eu falo, sai daqui. Não consigo nem dar atenção. Entendeu? Porque você fica muito tenso. Né? Existe toda uma responsabilidade ali que tá em cima das suas costas. Sim. Né? E assim, o Antero, querendo ou não, ele dividia muita coisa comigo. Nem que fosse o ouvido, mas ele dividia. Né? Absorvia bastante coisa, né? Esse ano a gente não tem o Antero.
O Antero faleceu ano passado. Ano passado ele já estava um pouco mais debilitado, Sim. né? Mas estava lá, a gente tinha aquela emoção. Tinha a presença dele. Presença dele com a gente, né? Ele tava lá, fazia na medida do possível. Eu lembro que no sábado ele virou para mim, era 4, 5 horas da tarde, ele falou, primo, eu vou embora porque eu tô cansado. Falou, não, vai lá, obrigado até aqui. E volta, você volta amanhã, não, volta amanhã, tá, não sei o que lá. Esse ano, infelizmente, a gente não vai ter o Antero. É uma perda grande. O Antero foi foda, velho. Pra mim foi foda. Assim, no contexto, assim, pra mim foi foda. Né? Eu gostava pra caralho dele. E... Gostava não, gosto, né, obviamente. Agora, penso em desistir também, cara. A gente falou sobre isso já uma vez, mas... Penso em desistir também. Mas não é uma opção, não. É uma opção. Não, não é. É uma opção. Sabemos que não. Não, é uma opção. Não, não vai desistir. É uma opção. O Gui, É uma fala aí, opção. se ele desistir, o que a gente faz com ele? Vai buscar ele lá. Não tem essa. Não, mas é uma opção. Assim, Eu sei, tudo que envolve ali, essa... por que você acha que a Hot Wheels nunca teve? Cara. É exato, então. Eu sei, A tudo Hot que Wheels em envolve 2017, não é fácil. A Hot Wheels 2007 fez uma miniatura pro Brasil, Sim. mas não conseguiu A viabilizar o projeto. Entendeu? Não conseguiu viabilizar o projeto. Por quê? O projeto, assim, ficou mais caro que a realidade. Talvez hoje, talvez. Alguém faria hoje? O Legends, cara, assim, eu faço publicidade pro Legends. Os caras me pagam pra fazer publicidade pro Legends. Né? Posso até perder meu contrato falando essas coisas aqui. Mas o Legends, no próprio Brasil, comparado ao resto do mundo, respeito pra caramba quem faz, tá? A agência que faz, o pessoal que faz. Só que as pessoas que fazem não entendem. Assim, eu tenho que participar de um briefing para falar o que eu tenho que falar, para entender. Ah, você é melhor que os outros, você sabe do que os outros. Não, muito pelo contrário. Mas, assim, aquelas pessoas que estão ali não têm a essência do que é um Legends. Entendeu? Então, tipo assim... Mas você acha que o quê? Por isso que eu falo do som da iCash, de colecionador para colecionador. Eu sei que tem idiota que Tem. tira sarro e os caralho a quatro, mas, cara, se não fosse alguém com espírito de colecionismo, e não tô falando eu, tô falando da equipe inteira, tá? Porque toda a equipe, os caras zoam, a equipe do som da iCash é zoada, os caras não são profissionais da área. Não são. Mas todos ali são colecionadores. Exato. Todos, É que a galera- todos ali sabem o que é pneuzinho de borracha. É que a galera... Todos ali sabem o que é flash side. É que a galera entende, a galera escuta Igual ontem na live dos meninos lá, teve a pergunta do Comprou Dobrou. Os caras vieram falar do Comprou Dobrou. É que você fala de colecionador pra colecionador, o cara, ele meio que leva muito Lógico que tem fins lucrativos. É óbvio que tem interesse de lucrar e é um negócio, é business. Mas quando você fala de colecionador para colecionador, você tá querendo dizer que você sabe o que você gostaria de receber. É por isso que eu falo do som da Cash, tem que melhorar pra caralho a questão da fila. Assim, a gente aceita ir pro evento da Indonésia, da Malásia, da China, do Japão e ficar 7, 5 horas na fila, porque a gente é idiota. Mas você acha que... Porque a gente é idiota? Não é todo mundo que é idiota igual a gente. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Então, e as pessoas têm direito de reclamar. Isso é verdade. Então, esse ano a gente pretende ter uma mudança radical. Tá. Espero, tô falando aqui hoje, é dia 2 de julho. Eu espero que a gente consiga exercer essa mudança. Né? Mas você acha que essa parada do Legend aí, de, enfim, ser uma coisa mais aqui no Brasil... Eles estão melhorando, cara. Mas é o quê? Falta de interesse da Mattel no Brasil? Não, acho que se fosse falta de interesse, eles não estariam nem fazendo. Eu acho que é tipo assim, Falta de conhecimento de quem não, tá fazendo. não. É budget limitado versus a dificuldade que tem pra fazer. Entendeu? Porque os caras não têm um budget infinito pra fazer um negócio pica. Igual aquela parada Entendeu? que fizeram no Parque Ibirapuera. Lembra? Não, mas aquilo ali não foi Hot Wheels, né? Aquilo ali foi... Só Aquilo usaram ali o foi nome. vendido como Hot Wheels. Aquilo ali, uma empresa de eventos de entretenimento, alugou o nome Hot Wheels e alugou a Oca. Aquilo ali não tem nada a ver com a Mattel. Nada. Nada. A Mattel, lógico, por ter o nome deles ali, a Mattel tinha uma agência por trás para levar influenciadores, que a gente foi, Sim. né? E mostrar pro público que aquilo ali tava ali. Mas eu duvido que aqueles caras voltem a fazer aquilo ali. Dava pra ter explorado, acho que melhor até. Foi bem fraco, né? Não, o dia que a gente foi de abertura com comida, bebida, exato. O dia Tava que da hora. o rango tava Mas legal. você pagaria ali pra entrar R$100 pra entrar ali? Não. Você pagaria, detalhe, R$100 não pra sei com entrar. criança, né? R$100 pra entrar.
Cada brincadeira era mais 50, Não, 60 com reais. criança. Você pagaria ali, ó, pra entrar, pra viver o que a gente viveu ali, sem alimentação, ia te custar 500 reais. Você pagaria? E nem deixaram a gente no kart. Você pagaria? Não deixaram a gente no kart. Não, porque o kart é da parte. Não, pô, por causa do tempo. Não, mas ali tava incluso na nossa noite ali. Mas Sim, ali... mas é a parte do bilhete. Então, tem muita coisa no Brasil que é difícil a viabilização. Entendeu? É muito foda isso. Mas, cara... Agora vamos passar Entendeu? pro salão 6. Primeiro One Night Brasil. Brasil é um do... São quantos países que tem One Night? Nós somos o terceiro. Terceira. Já uma conquista muito grande pra gente também. A conquista é. Mas vem junto com uma responsabilidade muito grande também. Que vai ser foda. Vai ser foda. Eu tenho uma pergunta polêmica daqui a pouco, eu faço, antes da gente encerrar. Pode fazer, ué. Não, daqui a pouco. Eu quero saber mais Quero que você fale alguma coisa do Salão 6 aí, sobre miniatura. Cara, você já mostrou. eu- Sobre o VIP, Eu não posso falar muito. sobre a panela. Eu não posso... Não teve panela. Isso foi pauta várias vezes, cara. Não tem O panela. pessoal fica viajando nessa panela aí. Isso aí é assim... Intriga da oposição. Não, cara. A gente tinha 5 mil pessoas querendo Exato, o ingresso, tinha velho. 500. A cada 10, Sim. a cada 10, um ia. Você viu hoje como é que foi Entendeu? a correria pra comprar o da convenção lá? Isso aí não tem o que fazer. Panela eu te garanto que não teve. Eu sei. Assim, o cara foi apoiador e comprou antecipado. É verdade. Porque o cara foi apoiador. Sim. O cara, ele não pagou os 700 reais do ingresso que você pagou. Tá. Ele pagou 3, 4 mil pelo ingresso. Sim. Que ele pagou para apoiar o evento. Então, um dos requisitos que era, se você é apoiador do evento, você tem direito de um ingresso. Só que não custou 700 reais pro cara. E aí o público geral que reclamou ia querer pagar 3, 4 mil no ingresso? Pois é. Ou eles iam querer pagar os 700 porque eles sabem que depois eles vão fazer 2 mil? Pois é. Tem um cara que comprou comigo, ele veio mandar mensagem que ele sabe que a gente é amigo. Ele falou, cara, eu acho muito injusto porque eu não fui no primeiro VIP e aí eu não tenho preferência pra comprar e eu nunca vou conseguir comprar. Eu falei, cara... Ele falou, não, ele tem que aumentar a vaga de VIP. Eu falei, mas se aumentar a vaga de VIP, deixa de VIP. ser VIP. Exato. Você quer o quê? 500 VIP? E o VIP é uma experiência que a gente vende, né? Sim, é uma experiência. Então, como que vai ser VIP com 200, 300, 400 pessoas? Ano que vem, provavelmente, não abre o VIP. Tá. Ou tem dois caminhos pro VIP. Ou ele encerra, e eu tô trabalhando numa cabeça do Sound Cash, assim, de minimizar trabalho para focar na excelência. Esse ano a gente já terceirizou o concurso de customização. Uhum. Esse ano a gente já encerrou o concurso de downhill. Ah, mas você vai encerrar o concurso de downhill, você está perdendo a essência do evento. É verdade. É verdade. Só que a gente não consegue focar na excelência com coisas minoritárias. E não vem falar nos comentários, nossa, como assim o concurso de downhill é minoritário? Ninguém que está assistindo teve lá e construiu o que eu construí. Aquela pista. Aquele museu. Que, inclusive, fala aí, Gui. Hoje a gente descarregou o caminhão dela. Né? Então, tipo assim, só que são tarefas que o resultado era mínimo. Eu gostaria... Deixa registrado aí que ele falou que nunca mais vai movimentar aquela pista. Não, a pista hoje a gente colocou ela num lugar, dentro do galpão. Definitivo, ela vai ser... Definitiva. Quem comprar o galpão, inclusive se alguém quiser comprar o galpão, ele pode ser seu, tá? Com a pista dentro. Espetacular e você leva de graça a pista. Exato. Só aquela pista custou 30 conto. 30 barão pra fazer aquela pista. Fizemos em Porto Alegre. Precisa de 30 caras pra carregar ela também. Precisa de 30 caras pra carregar. Precisa de 30 caras pra carregar. Então, tipo assim, ó, esse ano, ó, eliminamos o downhill. Ano passado a gente já tinha eliminado o Hall da Fama. Aí, é ruim eu falar isso, né? Porque eu tô dando gasolina pra oposição detonar nós. Mas não tô preocupado, porque ao mesmo tempo a gente tá trazendo outras coisas maioritárias. Sim. Trouxemos um One Night. One Night. O que você prefere, o Hall da Fama, Downhill ou One Night? Já tínhamos tirado Sound Cash foto, Sound Cash torre. Então, tipo assim, são coisas que chegaram com o primeiro Sound Cash, só que a gente não entregava excelência. A gente entregava tudo mastigado. A gente entregava tudo de qualquer jeito. Esse ano, a gente encerrou o Downhill. Espero um dia poder voltar, tá? Mas, desde que eu tenha alguém para tocar, convenção Japão, convenção Indonésia, convenção Malásia, downhill e customização é terceirizado. O organizador do evento foca na excelência do evento.
Focar no essência. É o que eu tô aprendendo, cara. É isso. É o que eu tô aprendendo. Esse ano, espero que... E outra, uma coisa sobre o concurso de customização, tá? O Malacabados, não me odeiem porque eu tô falando isso, tá? A gente tá fazendo um teste com eles esse ano. Espero que dê certo. Espero que ano que vem eu possa contar com eles novamente. E assim, consequentemente. Como eles também podem não gostar, Tá. né? Como eles podem também ser apedrejados, Sim. como a gente foi várias vezes, Sim. né? Eles falam assim, cara, porra, a gente quer ir pro som da iCash e curtir, velho. A gente não quer essa responsa pra nós. Entendeu? E aí, eu já vejo o concurso de customização como uma tamanha importância pro evento. Muito mais que o downhill. Muito mais que o downhill. Então, pode ser que um dia, se o Malacabados ou tiver treta lá, ou ficar... Que eles me juraram que não, que vai ser um negócio profissional, que vai ser um negócio jurado mesmo, né? Não vai ser panela ou etc e tal, né? Panela não pode rolar esse nome, não. Não. Panela. É tipo assim, ou eles mesmos, eles podem se cansar no que vem, entendeu? Assim, ou vai ser outra equipe. Então, eu não assumo mais o concurso de customização. Tá. Pra mim, se eu for assumir o concurso de customização, eu encerro o concurso de customização. Porque eu não tenho a parte técnica e durante o evento eu não tenho o tempo e a responsabilidade para tocar o projeto. Entendeu? Então, olha só a mudança do som da iCash, né? Sim. Tem várias coisas que foram eliminadas e várias coisas que foram Sim. implementadas, né? E são testes que a gente vai fazendo, né? É uma loucura, mas assim, Hoje, o salão da iCash deu resultado financeiro. Eu não vou mentir para você, não vou ser hipócrita para você, qualquer um sabe fazer conta. Tá. Mas a galera faz uma conta errada. A galera faz assim, eram 3 mil miniaturas a R$100 e poucos. Essa conta não existe. Porque existe o custo, Lógico. existe a mão de obra, existe o aluguel, a luz, o ar-condicionado. Você está aqui, você está pagando edição, você está pagando espaço, Sim, você sim. está pagando a luz, você está pagando nada de graça. Sim. E lá a mesma coisa. Entendeu? Então, existe o resultado financeiro, só que hoje, na minha história com o colecionismo, hoje, na história da minha empresa, se eu focar representando a Mini GT Brasil, representando pegar outras representações, não vou citar nomes, porque existem já outras negociações na mesa, mas ainda é sigilo, né? Se eu focar a minha energia, a minha equipe, nisso, o resultado financeiro é muito maior que o salão da iCash. É muito maior. A MG Minis foi a geradora do salão da iCash. O salão da iCash ultrapassou a MG Minis. Hoje a MG Minis atropelou o salão da iCash usando luz. Mas é uma conjunção com a outra. Eu precisei de um pro outro. Então, por isso que eu ainda continuo o salão da iCash. Mas eu vou ser bem sincero para você. Financeiramente falando, emocionalmente, mentalmente, o salão da iCash não compensa. Ainda mais agora, com a saída do Antero, né, com o falecimento do Antero, e eu vou tentar terceirizar tudo. Emocionalmente é puxado, né? Gostaria de terceirizar até as falas, abertura, fechamento, tudo. Eu já te falei isso, né? Tudo. Que eu acho que você faz pelo salão o ano inteiro, você tinha que aproveitar mais o salão. Não ficar naquela doideira que você sempre sabe, ficou. é foda falar isso assim em um podcast ou em coisa pra YouTube, mas a galera fica muito ansiosa pra ir pro som da iCash. Você sabe qual é a minha maior alegria? Quando eu entrego o pavilhão. Quando é 4 horas da manhã do domingo pra segunda. É que é missão cumprida, né? Missão missão cumprida. Ali eu consigo dormir. Hoje eu não durmo mais, cara. Entendeu? Então Ou acaba o salão da iCash, a gente vai pro Habib's. Lembra? Lembro. Você quer falar sobre isso? Não. Então tá bom. Eu fui pro Habib's. Eu fui também. Você tava dormindo. Não. Não, você tava... Você foi... Não, as pessoas foram antes. Você foi... Deixamos foi pro até o Habib's. Portuga no Habib's e a gente foi descarregar o caminhão. Não, isso foi no Promagno. Mas foi esse ano que a isso gente foi no pro Habib's. Não. Eu tava no Habib's no ano passado. Ah, não, mas aí eu não fui. Você não foi porque você tava dormindo. Tudo bem. Não, eu tava desmontando a... Não. Você tava dormindo. Eu que te acordei porque a sua equipe de stand não apareceu pra desmontar o stand. Pode ser, verdade, pode ser. Tanto faz. Era pra eu entregar o pavilhão 2 da manhã. Eu fui entregar... deixa pra lá. então tá bom. Não, pode, não tem problema. Tudo certo. Detalhes, são detalhes, Você são não contratou pequenos a de mesma nós empresa dois. esse ano, Não, né? esse ano é outra parada. E você vai colocar uma cláusula que se eles não chegarem lá, Vou. Esse eles ano vão vai ter. arcar com os custos. Vai tá bom. ter tudo isso aí. Eu fui bem orientado pelo nosso advogado. É, melhor. Não podemos deixar de falar.
mesmo que seja breve, fala sobre o Salão da Cash Portugal. A iniciativa de você partir para Portugal. Cara, assim, eu sou um cara que eu adoro explorar. Né? Assim, quem me acompanha sabe, né? Eu repito aqui novamente, eu não gosto desse título, eu sou o primeiro, eu sou o melhor. Se alguém vira e fala para mim, o Salão da iCash é o melhor evento de miniaturas do Brasil ou da casa do caralho, são vocês que estão falando. Eu nunca vou virar e falar assim, pô, eu posso falar assim, o Salão da iCash é foda. Isso eu posso, porque eu posso ter orgulho do que a gente faz, né? Mas você nunca vai ver eu falando assim, pô, o Salão da iCash é o maior, o Salão da iCash... Tenho vontade de ter esse título? Tenho, mas eu não tenho esse egocentrismo, entendeu? Mas sabemos que é. Você está falando. Agora, por que eu estou falando isso? O Salão da iCash criou um nome legal, né? E o Salão da iCash Portugal aconteceu 100% por causa do Portuga, por causa do Suzano. Né? Mandar um abraço pro Portuga. Suzano era um inscrito do meu canal, que ficou por 6 meses me mandando mensagem, e se eu via, eu ignorava. E não por ignorância ou por falta de humildade. Mas culpa do TDAH. Mas por TDAH ou por estar ocupado, etc e tal. E o cara é um empresário. Virou e falou assim, eu quero que você grave a minha coleção. E aí, cara, aí que a gente foi ver. E a primeira coisa que o Portuga pegou eu no aeroporto, falei, ô, Suzano, cara, até agora você não falou do hotel. Eu já em Portugal. Já em Portugal. No carro com o cara. Ele, fique tranquilo. Fique tranquilo que eu tenho um hotel. Falei, caralho, o cara é zica. O cara tem um hotel, velho. Aí pronto. Já falei assim, ô, painho. Painho português. Tem um vídeo no seu canal lá falando do Airbnb lá, né? Então. Melhor Airbnb de Portugal, é verdade. É louco esse Tem vídeo. até um GT3 na garagem pra você usar. E aí, cara... Assim, foi loucuragem, foi vontade dele também, né? O investimento dele e a coragem da gente pegar aí, né? Tanto que foi no meio da pandemia. E eu peguei Covid em Portugal. Foi 2023 o primeiro 2021. salão. 3 o Salão de Portugal. 2002. 2023. A gente tá indo pro 3 em 2025. Foi isso aí mesmo. Aí eu lembro que a gente foi para Portugal, gravamos todas as lojas em Portugal. Sim. Gravamos todas as coleções, tipo, relevantes de Portugal. Em uma semana, cruzamos Portugal inteiro. Só que naquela época era no meio da pandemia. E você precisava fazer teste de Covid para sair do país. Eu fui para o aeroporto fazer teste de Covid. Teste rápido. Deu positivo. Perdi o voo. Foda-se. Tive que ficar mais uma semana em Portugal. E o editor voltou. O editor falou assim, quer que eu fique? Eu falei, cara, se você fica, você vai pegar Covid de mim, porque a gente tava no mesmo hotel. E vamos dormir junto. Você vai pegar Covid, correndo o seu risco de vida. E daí, eu vou embora semana que vem, você tá positivo, você não vai conseguir. Eu falei, então vai embora. Ele voltou pro Brasil, aí eu fiquei mais uma semana e depois eu fui pros Estados Unidos. Aí, cara, a amizade começou com o Portuga, não tem como você não ter amizade com o Portuga, né, cara? Cara, até quem me odeia hoje conheceu o Portuga pelos nossos vídeos, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil. Depois ele já veio no Salão da iCash, ele já veio 3 vezes pro Salão da iCash Brasil. Vai estar no Salão da iCash Portugal 6. E o cara é espetacular, né? O cara é espetacular. A coleção dele é espetacular. O cara, por trabalho duro, ardil da mão dele... mas ele é um cara que ele tem uma condição financeira boa, né? E ele torna isso muito pro colecionismo, entendeu? E aí ele... Cara, eu virei pra ele numa brincadeira, num vídeo. Falei, vamos fazer um Salão da iCash Portugal? Ora, pois, foda-se, vamos, né? Com aquele português todo torto deles lá. E aí, cara, saiu do papel... Tivemos um êxito animal assim no primeiro. No segundo, o êxito foi legal do público, mas as miniaturas não chegaram... Infelizmente. A tempo. Mas o evento, mesmo assim, foi legal pra caramba. Foi. E o 3 ainda tá complicado. Tá marcado, tá agendado. Inclusive, quem quiser ir pra Portugal nos dias 17 e 18 de outubro. Nem sei se eu divulguei isso já oficialmente. Divulgou. Mas se não divulgou, é a primeira mão aqui.
Eu não sei se a gente divulgou realmente, oficialmente, assim. Nem tem logotipo, o Salão da Cash Portugal. Não temos miniatura, não temos fabricante de miniatura. Não temos. Não temos. Vazou notícias que a gente teria BBR, mas não é verídico, tá? Então quem postou, me desculpa, não é verídico. Mas assim, a coragem, a vontade continua, entendeu? E é mais fácil que fazer no Brasil. É, né? A gente tá aqui fazendo um evento com o nome do Salão da Cash, sem item exclusivo porque não chegou a tempo da alfândega. E não foi culpa nossa, né? Porque a gente pagou um absurdo de frete para chegar e não chegou. E a gente tá dando pulseirinhas e eu falei, meu irmão, nem na próxima imigração os portugueses vão deixar eu entrar, velho. Ninguém falou nada. Na hora que, antes de abrir... Muito pelo contrário. Então isso ajuda muito a viabilizar o evento. Antes de abrir, tava organizando o pessoal na fila ali, e eu chamei um senhor, uma senhora, tiozinho que tava na fila pra vir pra frente, pra entrar meio que preferencial. O tiozinho veio me perguntar por quê. Opa, por quê? Eu estou no meu lugar. Eu falei, não, mas vem, pô, pode vir, o senhor entra primeiro. Bom, não sei por quê, mas tá bom. A gente tem uma coisa aqui no Brasil que a gente não tem lá, não tem na Malásia, não tem na Indonésia, não tem em lugar nenhum do mundo, que é a paixão do público. Sim. Que é a Só gosta vontade bastante, né? do público. Né? Assim, na Indonésia, na Malásia, os caras ficam 20 horas na fila, fica pelo resultado monetário. Uhum. Entendeu? Porque sabe que vai dar uma grana. Agora, o brasileiro, ele tem assim, tem os filha da puta, né? Mas, assim, 95% o público é muito foda. O público é um público apaixonante. Entendeu? Tanto é que qualquer coisa na internet, o brasileiro faz barulho pra caralho. Em qualquer assunto, não é só de miniatura, de qualquer assunto. Sim. Né? Pergunta do diretor. Bora. Estúdios Diamond Diecast. Diamond Diecast. Aí ele já meteu um Estúdios Diamond Diecast. Mas fica legal, Diamond Cash. Mete cupom aí pros caras aí também. Cupom eles aqui? Se alguém quiser vir fazer podcast. Tem. Ó, galerinha, é o seguinte. Vocês sabem, tá valendo, tá? Agora vai mudar só. Era o cupom MCM, agora cupom MG. 60% de desconto. Ei, beleza. Quem paga a diferença? Eu não sei. Aí ele se vira. Não, você fala você. Eu falo, não. Ele se vira. Eu tinha dado 50%, agora virou 60%. Existe a especulação, como existe na especulação imobiliária, como existe no mercado financeiro, de alguém ou algum grupo inflacionar determinada miniatura que não vale aquele preço real? Existe. Existe a especulação? Existe. E existe e está acontecendo agora. Assim, eu não gosto de mensurar aquele hype que aconteceu na internet brasileira semana passada, que foi as miniaturas do McDonald's, porque, com todo respeito, assim, respeito ao McDonald's, respeito à história, vão falar assim, você tá falando isso porque não é da marca que você comercializa. Mas, porra, com todo respeito, você é um cara do 1.43, nada contra você, nada contra a escala que você comercializa, mas, porra, vai tomar no cu. A gente tava se batendo por causa de um Maisto 1.43, velho. Que porra é essa, entendeu? Então, tá aí o seu exemplo, entendeu? Tá aí a sua resposta, né? Assim, tem a história do McDonald's, tem a história de ser limitado, que não é um produto com baixa produção. Pô, estamos falando de 43 mil cada um. Sim. É muita coisa. E outra, 43 mil Brasil, porque foi a venda no México, foi a venda no Peru, foi a venda no Chile, foi a venda na Argentina, entendeu? Então isso aconteceu um hype, uma exploração do produto. Agora, falando no 1 por 64, existe também, né? Eu tenho um bordão que eu criei fazendo shorts, né? Que eu pegava... A Hot Wheels, só pra você ter noção, a Hot Wheels é a marca principal. Tá? Existem as secundárias, as terciárias, as quardiárias, mas a principal, a primária, é a Hot Wheels. Tá? A Hot Wheels, na linha básica, que a galera fala mainline, são 15 lotes por ano, que ele vai de A a Q. Pula o I e o O, porque as letras I e O podem confundir com o número 1 e o 0. Tá? Então é A, B, C, pula o I e o O e vai até o Q, certo? E é um lançamento a cada 3 semanas. Chega casadamente a cada 3 semanas? Não, porque cada país demanda a importação, aduana, frete, etc. Mas, assim, no contexto global,
o ideal é a cada 3 semanas ter um lançamento. Eu fazia um shorts, chamava Comprou, Dobrou. Eu pegava os top 5 de cada lançamento e falava... Fala, rapaziada, hoje vamos fazer aqui o Comprou, Dobrou do lote C 2024, 2023, né? Na minha opinião. Aí eu pegava lá, falava, ó, esse aqui, compra que é certo, comprou, dobrou. O que é o comprou, dobrou? O cara compra na loja preço oficial de 14, 15 reais e dobra por 30. É o tal do comprou, dobrou. Cara, isso aí já existe há 20 anos, velho. Isso aí já existe desde 2005, 2006, quando eu ia comprar carrinho. Nós falamos sobre isso ontem. Se eu não chegasse 7 horas da manhã na loja, 7h05 já ia ter outro. Esquece. Entendeu? Já ia ter outro. Se é que o expositor já não tinha um esquema. Naquela época, cara, tinha uma loja de brinquedo aqui na Avenida Mirim, que eu rodava as lojas, né? Aí um dia eu cheguei, tô falando coisa, cara, brincando, 2010, brincando em 2000, não, antes, 2007, que era moleque ainda. Eu fui, aqui na Brasleme, a Avenida Mirim aqui em cima. Você pega as avenidas por cima que está ali. Cara, eu nem sei se essa loja existe mais. Naquela época, já tinha uma lista de quem ia abrir as caixas. Tinha uma lista. Daí eu falei, coloca meu nome aí. Tá lá, ó, seu nome é 18º, a gente recebe umas 2 caixas por mês, tal. Daqui uns 9 meses a gente te chama. Em 2010. Então, existe. E assim... A oposição, né, fala que eu que criei esse hype, que eu que criei esse comércio paralelo, né, que eu que sou o Judas da parada. Mas sempre teve, cara. E não é só, é o que você falou, não é só o mercado de miniaturas, é o mercado imobiliário, é o mercado financeiro, é o mercado... Cara, eu descobri essa semana, eu tive uma conversa com uma pessoa, o cara é do mercado de algodão. Você não tem uma noção como é o mercado de algodão. É 100 mil vezes mais loucuragem do que o das miniaturas. Tem muito mais dinheiro envolvido. Lógico. Entendeu? Então, só que não tem aquele mimimi na internet. Não tem aquela... né? Pô, tem uma página no Facebook que fala do algodão, da colheita do algodão. O algodão não tem chase. Exato. Não, pior que tem. Tem? Tem os fios pina, eu acho que é uma coisa assim. O tem o algodão fio peruano que vale lá, mais. algodão, Tem, cara. Tem tudo isso, cara. É loucura. Mas, assim, é que a gente está envolvido nesse ramo e a gente está mais a par desse ramo, entendeu? E tem aí pessoas como você fomentando o podcast para instigar essa loucura, entendeu? Eu, com o canal, hoje tem vários outros canais, o do Hulk Carrinhos, o pessoal que você foi lá, o Custom... Mini Custom Cast. Tem o Bartz, lá de Curitiba. Tem Bartz, tem o Casal Coleção, tentou fazer canal, mas aí eles são fortes no Instagram. Tem o Douglas The Hunted, tem... Quem? O Daré, Miniato. Quem é Daré? Daré Estrela. Quem é o Daré? Daré. Mano... Pra gente já direcionar aí pra acabar, pra eu poder te liberar, senão sua mulher vai te bater. Eu quero que você fale do Skyline. Cara... O que foi essa doideira, como aconteceu e fala dele. Literalmente não tava no plano. Literalmente eu fui pro Japão pro Nismo Fest. E aí a gente sempre tenta, né? O Japão é um lugar muito longe para nós, né? Então a gente sempre tenta ter, pelo menos depois do evento principal. A gente sempre chega no limite do evento, horas antes do evento acontecer. Né? É normal isso. Porque a gente tem nossa agenda, a gente tem nossa família e etc e tal. E também para chegar no Japão, no mínimo 24 horas. Sim. No mínimo 24 horas, né? Mas, assim, chega lá, já no limite do evento, já cansado de voo e etc e tal. Aí você vai pro evento que, cara, é 10 horas de pé, 12 horas de pé e etc, etc. Aí então você tenta pegar no mínimo 2, 3 dias após o evento para você dar aquela respirada. Se você comprou, despachar. É o que eu falava para você na convenção de Los Angeles, você tentar pelo menos ter uma vida. Sim. Né? E aí a gente pegou, saiu de Fuji, foi pra Nagoya. Cara, a gente tava em trânsito pra casa dos moleques. Vamos passar na Liberty? Mandar um abraço pro Fernando. Vamos passar na Liberty? Vamos passar na Liberty. O Fernando tá lá, tal, beleza. Aliás, não, minto.
Isso foi no sábado. O Nismo Fest era no domingo. Tanto é que na negociação entrou o Fernando ir pro Nismo Fest. Ah. A gente usou a compra do carro para levar o Fernando pro Pra Nismo liberar Fest. ele. Porque o Fernando ele trabalha de quarta a domingo. Né? Que a Liberty não abre de segunda e terça. E aí, quando eu comprei o carro, eu falei, ó, a condição é o valor com desconto, o carrinho da Hot Wheels e você liberar o Fernando para ele ir com a gente amanhã pro Nismo Fest. Né? Essas foram as três condições que a gente fez com o carro. Mas, cara, foi assim, foi loucura, irresponsabilidade e infelizmente, aliás, infelizmente não, felizmente, ter o recurso disponível na conta bancária. Porque não tinha cronograma, vou até falar para você, não tinha nem vontade. Que, porra, quem que não tem coragem, vontade, desejo de ter um carro daquele? Geral, né? Mas você nunca imaginava na tua vida? Nunca. Não. Nem eu acredito até hoje. Entendeu? E aí o Fernando, pô, vamos lá, vou te mostrar meu escritório lá e tal. Porque eu já conhecia tudo lá. Mas assim, depois que ele foi trabalhar lá oficialmente, foi a primeira vez que eu fui pra lá, né? Aí eu fui no escritório dele, conheci o chefe dele, daí eu fiz uma pergunta pro chefe dele. Ô, quanto vale aquele carro ali? Ah, pra você eu faço X. Aí eu... Caralho. Não tô fazendo nada. Eu consigo pagar essa merda. Consigo. Daí eu brinquei com ele, falei, eu compro esse carro. Você me dá aquele Hot Wheels? Os caras, tipo, não ligam muito. Os caras não sabem, né? Hoje eles sabem. Hoje sabem. Mudou Hoje bastante, sabe. mas antes... Hoje eles sabem. Hoje eles sabem. Não, mas ele sabia o que você tava querendo. Especialmente depois da ida do Fernando pra lá. Os caras ficaram muito ligeiros com o carrinho. Sim, tá? sim. Mas fala só rapidamente, fala o pessoal qual miniatura. é o ER34, o Silhouette da Liberty. Esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Esse carro aqui, ó. Dá pra ver? Não essa. A que você colocou no rolo. Ah, sim. É um carro desse. Zamac da Hot Wheels, limitado em 10 unidades mundiais. 10 unidades. E que o carrinho vale $15 mil. Né? Aí eu virei pro chefe do Fernando e falei assim, eu compro o carro. Com uma condição, você me dá aquele carrinho ali. E o carrinho tava assim, ó, numa prateleira ali. E eu fiz assim pro cara. Aí o cara... Porra, velho, o carrinho não é meu, caralho. Eu preciso pedir autorização. Eu falei, vai Quem lá. que era o cara, no caso? Era O Cato? Era o Cato? O cara que eu fiz a proposta foi o Toshi. O Toshi. Mas quem tipo, ele pedia autorização Ele tinha ali pedido pro Cato. era do Cato. Sim. Né? Um Hot Wheels de metade de 10. Sim. Eu falei, então vai pedir autorização. Eu falei, já que você não é o bichão, vai pedir autorização. Aí, cara, dali a pouco ele vem e tal. Tanto é que quando a gente fez um Reels, que teve um Shorts, que foi editado e tal, aquilo aí foi combinado. Porque já tinha acontecido. Tá. Mas a gente encenou... Acontecendo de novo. Sim, aconteceu Sim, aquela felicidade e tal. Mas quando eu fechei o negócio com ele, não foi na Miami. Foi lá no escritório do Fernando. Tá. Aí quando a gente fez o Rios, tal, a encenação, foi já na Miami, já passou meia hora depois, tal, não sei o que, não sei o que lá. Então nem sempre acredite em tudo que vocês veem na internet. Pessoal que não tá situado aí na Miami, assiste o vídeo que tem aqui com o Fernando, que ele mostra lá as 3 unidades Liberty, e uma delas chama Miami. E aí, porra, comprei o carro, levei o Hot Wheels, nem paguei o carro. Aí o Fernando falou assim, mano, esse maluco chegar nos Estados Unidos, fora do Japão, já com o Hot Wheels não pagar o carro, eu vou ser mandado embora. Aí segunda-feira eu cansado, né, depois do Nismo Fest, terça-feira eu fui embora para os Estados Unidos. Na quarta-feira o Fernando, mano, e aí, pagou o carro? Falei, mano, vai se fuder, cara, eu tô cansado, viagem, não sei o quê, não sei o que lá. Ele, mano, você já tá com o carrinho. Eu falei, vai se fuder de novo. Eu falei assim, né? Aí eu acho que eu paguei o carro na quinta-feira, né, mano? Aí eu mandei mensagem, ó, tá pago o carro dele. Ufa, meu trampo tá salvo. Meu trampo tá salvo, né? E, cara, o carro ficou lá, tá lá. Aliás, não tá mais lá, já saiu do Japão. Mas, se você me perguntar, próxima pergunta, e os planos do carro? Não tem. Não existe. Não sei. Se alguém quiser comprar, velho. Se alguém quiser comprar, tá vendendo? Dá uma proposta, por favor. Que legal. Mas não vai junto com o Hot Wheels. Não vai? Não. Ah, mas tem que... Pô. Não. A não ser que pague muito, né? Mano, A não ser que pague muito. obrigado, velho. Valeu Eu mesmo. agradeço. Obrigado mesmo, velho.
Continue. Valeu, obrigado mesmo. É do caralho a estrutura. Obrigado. Traga pessoas aqui, assim, mesmo que seja da sua oposição, né? Porque a gente tem que... Eu não tenho opositores, eu tenho haters herdados seus. Então são bons. Por ser seu amigo, eu herdei hater. Mas você vai E começar tá a ter... tudo certo. Mas você vai começar a ter hater também tem por causa problema, cara, do seu YouTube. Tudo certo. Galera, se inscreve no canal dele. Porque, assim, ele também precisa de apoio para continuar. Mas, enfim, cara, você tem que ver algumas coisas, né? Se tá dando resultado para você, seja crescendo... Editor, por favor, você não tá fazendo nada aí, coçando o nariz? Coloca o logo da MCM Colecionáveis. Aê, moleque! Tá aí, ó, sua marca, né? Então, você tem que crescer sua marca. Hoje você é pai de família, né? Deem os parabéns nos comentários, porque o cara virou pai, né? Filha dele virou americana mais rápido que todo mundo, né? Mulher dele foi, vou contar, mulher dele foi comprar um enxoval nos Estados Unidos, passou mal, a filha dele nasceu nos Estados Unidos. Foi uma das últimas que nasceu no Trump. O Trump depois... Mas ainda bem que deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Ainda bem que deu tudo certo. Menininha linda. Eu não conheço ainda pessoalmente, porque eu não fui convidado. Puxou o pai. Mas... Nossa, que mentiroso. Mas tá na agenda de conhecê-la. Daqui a pouco ela faz 3 anos, você não conheceu ainda. Murilo Colombari Manuela. O nome dela, Manuela Colombari Miranda. Ah, é o nome dela? Não era, mas... Não era, é o meu, mas virou dela. Casualmente Casou. certinho. E por 2 dias ela não crava meu aniversário. Olha que loucura. 24 é Seu pra melhor 26. presente. Pois é, né? foi. Então, cara, foca no seu projeto, seja vender miniatura, ou seja se especializar no podcast. Alguém aí, ó, empresas aí, não vou citar nomes, mas até a própria Mini GT Brasil, a Mini GT Brasil, The King of Box, BR Classics, California Toys, sei lá, vários outros, Mini GT House, Go PDV, caralho, é foda eu começar a falar os nomes aqui, eu vou esquecer o dos outros, que eu não falou o nome da minha empresa. Mas enfim, galera, incentiva o cara. Incentiva o cara. Nissan Motors, né? Incentiva o cara. Pô, aqui, ó, põe a logo dele aqui, põe a sua pequenininha ali, ele faz aquele merchan forçado da empresa de vocês, entendeu? Por exemplo, assim, ó, tem um outro cara que tá fazendo pads, mousepad, que é nosso apoiador de som da iCash também, acho que é Mini Mundos, uma coisa assim. Cara, não sei quanto que é o seu custo aqui mensal, também não é da minha conta. Seria, se eu fosse morar aqui, porque eu ia roubar a sua ideia, mas... Eu fico lisonjeado de ouvir isso. Mas, galera, entre em contato com o Murilo, com a MCM no Instagram. Fala assim, pô, quero dar um apoio ali no seu canal. Não sei quanto que ele vai te cobrar, tá? Tô falando pra mim, mas, porra, se seja 100, 200 reais, são 4 programas, e é uma moral que vai... Daqui a pouco ele vai falar assim, porra, eu tenho 10 caras aqui pagando uma migalhinha, já paga aqui o mensal dele. Porque hoje a monetização que ele tem do... Você no canal nem tá monetizando ainda. Mas vamos, nossa meta vai ser... Aqui a gente devia ter falado no começo da live, né? Mas é foda. Da live não, do vídeo. Mas se inscreve no canal dele, vamos no mínimo bater Deixa 1000. o gostinha, como diria o Felipe, deixa o gostinha. No mínimo 1000, porque 1000 você começa a monetizar depois de 4.000 horas, mas acho que os 4.000 horas já foi, né? Podcast tem bastante horas. Mas enfim... Põe aí, ó. Põe mais empresas aí. Eu acho que tem espaço para fazer. Me convide mais vezes que eu venho mais vezes. Não, tá? Se for da sua cara. vontade. E vai para cima. E a próxima vez que eu venho aqui, eu quero vir com mais gente. Porque ficar um monólogo aqui fica meio chato. Vamos ver. Fazer um pós-salão. Dá pra fazer, pô, verdade. Dá pra vir aqui o pós-salão e a gente traz mais gente. Eu não sei que dia, sem dúvida. Eu não sei que dia que eu vou embora. Não, a gente faz. Mas nem que for de madrugada. A gente faz, a gente tira o diretor de casa e a gente vem. Ele acorda cedo mesmo, que ele vai... Então... Por quê? Rezar? O SBT. Olha o cara trabalhando no SBT. Aqui a minha técnica aqui é zica, velho. Você acha que só você tem uma equipe qualificada? Não, muito pelo contrário, somos todos amadores. Mano, mais uma vez, obrigado mesmo, velho. Obrigado mesmo. Valeu, dá mão direito. Não, você passou muito fácil. Não passei. Eu vou falar, a gente dorme junto na convenção. O que ele tá falando, velho? Ele tem vídeo no canal dele lá, a gente dormindo junto. Mano, valeu. Obrigado mesmo, é isso. Então aqui, ó, nessa aqui, galerinha,
Obrigado. Enfim, não preciso falar das redes sociais dele, porque ao contrário, o público tem que se inscrever na minha, porque o público todo é dele. Obrigado, tamo junto, até a próxima. Obrigado, diretor, Estúdios Diamond Cash. O Gui que tá aqui, tamo junto, é nóis. Fui. Falou, valeu, é nóis. Estúdio Diamonds Diecast. No Diecast. Já mudou.